E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Você que tá chegando aqui, você já sabe, vem aqui nesse botãozinho vermelho, aperta inscrever-se, vai aparecer ali do ladinho um sininho, aperta esse sininho para você ser notificado e ser notificada para todo novo episódio do Espiritualmente Podcast que for ao ar. Você já sabe, né? Se você gostar também, vem ali, aperta ali o valeu e vai deixando ali a sua contribuição e entra para a comunidade para você poder estar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui nos nossos bastidores e também estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no Espiritualmente Podcast, acompanhando todos os conteúdos dos nossos convidados, tá bom? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, o nome dele é André Vitor. Ele é conferencista internacional, tendo falado em eventos em mais de 15 países em todo o Brasil, e ele é um grande comunicador, tendo ficado em mais de 10 anos ininterruptos no ar, com maior audiência no estado do Nordeste, no meio gospel, escritor best-seller, mentor de inúmeras personalidades, artistas e muito mais. A gente vai conhecer hoje aqui André Vitor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Coisa boa estar aqui com todos os seus telespectadores do YouTube, né? A gente chama sempre essas pessoas para conversas que edifiquem, que encorajem, e o meu desejo hoje é que aquilo que nós vamos falar a partir de agora possa transformar, fortalecer e fazer com que pessoas que nos ouvirão possam ter a vida abençoada em nome de Jesus. Amém. E a gente tá aqui curioso para fazer um monte de perguntas pro André. A gente já tava aqui conversando nos bastidores, eu já tava fazendo pergunta antes do podcast começar, já tava começando aqui nos bastidores. Então, agora a gente vai começar aqui valendo. Agora já sabe, hein? Pega aqui esse botãozinho aqui embaixo e compartilha para mais e mais pessoas, sabendo aí que o nosso convidado de hoje já tá aqui com a gente e nós estamos ao vivo com o Espiritualmente Podcast. Eu quero saber um pouco mais sobre a sua história. Nós todos queremos saber, conhecer um pouco mais sobre o André Vitor, quem ele é, da onde ele vem, a sua história. Se apresenta um pouquinho pra gente, deixa a gente te conhecer. Bom, eu sou filho do Deus vivo, mas também biologicamente sou filho da Dona Maria Zilda Cavalcante e do seu José Nascimento. Tivemos aí, desde que nascemos, eu tô falando no plural já, porque eu tenho um irmão gêmeo univitelino, e nós tivemos um parto, que a minha mãe tinha 41 anos de idade quando foi nos ter, e ela de fato foi um grande milagre, porque ela teve um problema triplamente qualificado, quando há 35 anos atrás, já comecei falando minha idade, quando há 35 anos atrás, ela foi ter esse parto, meu e do meu irmão, porque ela tinha pressão 21/10, na verdade, a pressão dela não baixava, então ela era uma paciente pronta para o pré-eclâmpsia. Ela teve toxemia gravídica e ela também, na época em que foi nos ter, tinha 41 anos de idade, sendo que há 35 anos atrás, quando a medicina não dispunha de tantos momentos, de tantas oportunidades e ferramentas para que pudesse ter um parto mais tranquilo. Então a gente foi um milagre, porque na última semana do parto, praticamente, Deus apresentou para ela um médico, e eu sempre fico repetindo isso nos podcasts que eu vou, e eu fico tentando resumir, mas é muito difícil para mim resumir algo que começou já como milagre na minha vida. Porque na época que ela foi nos ter, ela estava sendo acompanhada por um médico e todos passavam o caso dela de um pro outro, porque acreditavam que iam haver 3 óbitos. Acreditavam que ia morrer a mãe e os 2 filhos, ou pelo menos um deles. Ficar com isso em mãos. Então ninguém na época queria fazer, até que a minha mãe conheceu um homem, que eu faço questão de dizer o nome dele, Dr. Moacir Azevedo Braga, que de maneira sobrenatural entrou na vida dela e falou: quem vai fazer o seu parto sou eu. E ela falou: mas como assim e tal, nem conhecia direito, e ela sentiu segurança junto com meu pai para fazer esse parto em tudo que ele indicasse, começando pelo hospital. Ele falou: olha, a senhora vai ser operada, porque vai ser claro que uma cesárea, por causa da quantidade de problemas que a gente está tendo, mas a senhora vai fazer no Hospital Batista. E a minha família era totalmente católica, todas as gerações e ancestrais, então ela já podia ter tido uma resistênciazinha, porque não era só sobre medicina naquela hora, era sobre fé. Ela não sabia quem nós seríamos, porque ela não tinha essa profundidade de fé. Mas ela sabia que precisava de um milagre. E quando se fala em milagre, muitas pessoas abrem mão até de religião. Elas querem um milagre, né? E aí ela fez esse parto junto com o Dr. Moacir. O Dr. Moacir, graças a Deus, teve um belíssimo trabalho, só que nós não sabíamos do homem espiritual que ele era. E nós só fomos conhecê-lo depois de 20 anos de nascidos. Quando eu tinha me convertido aos 15 anos de idade. E aí com 20 anos fui gravar um DVD. Na época que tinha DVD de pregação. Parece que eu tô falando de outra era. E aí quando eu fui gravar esse DVD, nós decidimos ir atrás do médico.
Porque a gente ouviu tanto da boca da nossa mãe que nós fomos o milagre, que nós queríamos ouvir da boca do médico que nós éramos o milagre. E aí nós encontramos a última consulta que ela tinha feito com ele, onde ele deu talvez o último remédio que ela poderia tomar naquela semana. Todas as letras e palavras dessa receita estavam ilegíveis. Só dava para ler o número do médico. E quando nós pegamos o telefone para ligar para aquele número fixo, minha mãe incrédula, todo mundo, ninguém acreditava que alguém ia atender, porque tínhamos passado 20 anos. E na hora que a gente liga, uma voz um pouco idosa atende e fala alô. E aí a gente fala do outro lado. Nós queríamos falar com o Dr. Moacir Azevedo Braga, e aí a voz diz, é ele. Uau! E nós falamos, uau, doutor Moacir, que coisa boa. É quem tá ligando aqui para você, é um dos gêmeos que o senhor fez o parto da mãe deles, da dona Maria Zilda Cavalcante, há 20 anos atrás. E nós queríamos ouvir muito da sua boca como foi esse parto e tal. O senhor lembra? E do outro lado a gente escuta ele dizer, eu nunca vou esquecer esse parto. Aí eu peguei e me impactei junto com meu irmão e nós falamos, olha, doutor, é porque os bebês cresceram e nós nos tornamos pregadores da palavra de Deus e queríamos muito ouvir se realmente Deus teve uma intervenção no que aconteceu ou não. E do outro lado ele continua dizendo, glória a Deus! Ele deu um grito, ele disse aleluia bem alto e a gente tomou um susto. E ele falou, a única vez que eu ouvi a voz de Deus audivelmente foi na semana do parto da sua mãe. Quando passando pelo lugar onde ela estava, Deus falou para mim, está chegando à terra 2 pregadores da minha palavra. Eu quero que eles cheguem na terra através das suas mãos. Eu vou te usar para fazer o parto deles. E quando levantei vocês na hora do parto, a gente viu luz, a gente falou em línguas, porque tinha pessoas da minha equipe que eram espirituais também, e eu fui batizado com o Espírito Santo no parto. Você tá de brincadeira. Resumindo a história, ele contou pra gente vários detalhes e até hoje conta, porque até hoje ele é um precioso amigo nosso e que de fato corroborou de que nós viemos à Terra por um propósito. Depois que nós crescemos, eu tenho esse irmão gêmeo que eu já citei, ele se tornou pastor evangélico, hoje ele é pastor, prega, viaja aí também, mas eu me tornei conferencista porque não me tornei pastor. Então eu falo de Deus em muitos lugares sem o título, porque na minha cabeça e na minha visão eu não fui chamado para isso. Para esse momento agora tá sendo um pastor, religião, trazendo essa coisa do religioso para minha vida. Embora hoje eu congregue e seja frequentador assíduo da igreja evangélica, tenha meu pastor, mas eu acredito que Deus tem muito mais para fazer e não apenas em uma área, mas em outras, e eu tô aqui sempre buscando ouvir a voz dele para me mover. Muito bom. Basicamente é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Você é um evangelista avivalista, Sim. né? Você atrai as pessoas por essa forma de como Deus tem atingido na sua vida, como Deus tem te levantado. E isso tem feito com que muitas pessoas conheçam a Deus. Isso tem feito com que muitas pessoas se rendam a Ele. E provavelmente você deve ter muitas histórias aí a partir disso, né? A partir desse chamado de Deus para sua vida. E vocês já estão notando aí a intensidade desse podcast, O né, apelido pessoal? é metralhadora giratória. Olha aí. Ó. Então eu tenho que ter muita calma para ir para uma entrevista, para um podcast, para poder falar com calma. Muito bem. Então, gente, eu quero que vocês compartilhem aí para mais e mais pessoas. Aperta aí o botãozinho aí de compartilhar, vai compartilhando para mais e mais pessoas serem alcançadas. Olha que testemunho, olha que história. Deixa eu te perguntar uma coisa. A partir do momento que você nasce junto com seu irmão, vocês vão sendo criados em uma cidade, em um lugar. A partir de que momento que você foi percebendo que Deus estava preparando você, seu irmão, para que vocês fossem esses pregadores e levassem a mensagem? Teve algum momento ali durante a criação de vocês, em que momento que o seu pai, a sua mãe, a sua família teve esse encontro com Deus? Como que foi esse processo? Como eu disse agora há pouco, toda a minha família, ela nos criou nos rudimentos do cristianismo católico. Tá. E nós éramos de ir para missas, nós éramos de ouvir a palavra, mas de maneira bem distante. Tanto que a gente não era aquele assíduo. Eu não posso, inclusive, nem me considerar aquele cara que foi um católico, até porque era muito jovem, um católico tão praticante. Eu também tenho uma época da minha vida que eu lembro de que em alguns casamentos de pessoas que a gente amava, nós íamos como coroinha, de tanto que a gente meio que
queria estar naquele ambiente religioso sem entender que queria. E ao mesmo tempo, aos 15 anos de idade, Deus tinha um projeto para mim, um propósito. E através de uma vizinha que veio a falecer semana passada, por isso que eu não vou nem falar muito, que senão eu vou me emocionar. Essa vizinha a gente tinha como uma tia. O nome dela é Ângela e para sempre esse nome vai ser citado como alguém que foi um instrumento de Deus e que de maneira até sem perceber falava de Jesus para mim e para o Samuel em um depósito de material de construção que nós íamos quando voltávamos do colégio e ela abria a Bíblia e dizia: ô meninos, eu tô lendo a Bíblia aqui e eu quero dizer que Deus tem um plano para a vida de vocês, tá? Deus tem algo muito grande para fazer na vida de vocês. E eu, na minha ignorância, entendia: tudo bem, ele tem um plano na vida de todo mundo. Então uma hora ele vai se manifestar a mim e eu vou pra igreja, mas eu me imaginava bem velhinho. Aquelas histórias lá de jovem do mundo. Quando eu estiver bem velhinho, eu vou pra igreja e vou servir a Deus. Mas aquelas palavras que ela liberava começaram a me fazer ter uma curiosidade de buscar a Deus. Até que em um belo dia, que eu nunca contei em podcast, porque foi muito engraçado. Primeira vez, pessoal. E é gigante, as minhas histórias são gigantes, meu povo. Tem paciência aí comigo? E um dia, ela tinha combinado de ir pra igreja com a minha irmã, com a minha mãe. Ela combinou de ir numa igreja evangélica, porque a minha mãe não queria ser evangélica, mas queria ser rica. E aí falaram que estava tendo uma campanha de oração, um propósito numa igreja muito conhecida, que era uma reunião de empresários, onde as pessoas lá iam ser ungidas. Eu não sei nem o que disseram para minha mãe, mas ela sim ficou curiosa e falou: pois eu vou. E marcou de 6 da noite, essa minha vizinha passar, buzinar, e ela sair para ir, sem que ninguém soubesse. Tinha que ser uma coisa totalmente sigilosa, porque a minha família era tão católica que ela não admitia a possibilidade de alguém pisar em uma igreja evangélica. Olha. Família de nordestino, família criada bem profundamente nos rudimentos católicos, havia uma resistência muito grande. E aí eu cheguei em casa às 6 da noite, na hora que estava combinado da minha mãe sair. E quando eu cheguei, a minha amiga, essa vizinha Ângela, estava buzinando lá fora. E ela tava: André, chama a tua mãe, porque a tua mãe combinou de ir comigo pra um lugar sem me dizer onde e sem me dizer que iam pra igreja, lógico. E eu peguei e falei: tá combinado, deixa eu ir lá chamar ela. Quando eu entrei, minha mãe tava num sono profundo, amigo. Num sono que eu balancei, eu mexi. E eu falei: minha mãe nem dorme 6 horas. Eu sei que ela tomou um sonífero do céu, porque aquele dia não era pra ela ir, era pra eu ir. E aí eu falei: mãe, a Ângela tá lá fora. Mãe, a senhora combinou uma coisa com a Ângela. Mãe, vai, sai. E a minha mãe falou: não, diga que eu não vou. E eu fiquei com vergonha de dizer que a minha mãe não ia e que a Ângela ia sozinha, porque além de tudo ela era muito amada. Uma das características de quem prega o evangelho é o amor. Tem que ser a pessoa ser próxima a você, te trazendo um evangelho que é corroborado pela sua própria vida, porque ela ama de verdade. E não tem como você pregar pra alguém se você não amar essa pessoa. E aí eu peguei, fui lá fora e falei: ô Ângela, a minha mãe tá num sono profundo, tá ali, tomou alguma coisa, tá passando mal, não sei o que houve, mas pra você não ir sozinha pra esse lugar que vocês vão, eu vou. Pra onde é que você vai? Eita. E ela não quis me dizer, ela só falou: entra aí. E eu entrei no carro dela e nós saímos, e no primeiro semáforo, ela conhecendo que eu era um jovem muito doido, ela falou: quando ele chegar lá, que for uma igreja evangélica, ele vai me fuzilar. Porque eu tinha um preconceito com a igreja evangélica. E aí quando eu chego nesse semáforo, que ela olha pra mim e fala: André, eu tô indo pra igreja tal, que era uma igreja evangélica muito conhecida por sinal. Eu abri a porta do carro e falei: eu que não vou, e abri a porta pra sair. Quando eu abro a porta pra sair, e daqui eu já vou começar falando pra vocês que estão nos assistindo, que ninguém é obrigado a acreditar em algumas experiências espirituais que eu tive ao longo da vida, mas foram elas que me tornaram quem eu sou. E nesse dia eu tive uma das primeiras experiências sobrenaturais, porque um vento que eu não sei de onde saiu, algo que me soprou ao ponto de mover meu corpo, me devolveu para dentro do carro e a porta fechou. E eu me arrepiei, ela colocou o dedo no meu olho e disse: Deus tem um plano com você e você vai. Cheguei nessa igreja, ela tinha errado o dia. Não era o dia da reunião de empresários, era o dia do culto de libertação. Ei! Era o dia que todo mundo que tivesse demônio se manifestava. Quando eu cheguei, que eu comecei a ver aquelas pessoas sendo aquelas manifestações, até caricatas, e que hoje eu entendo que algumas são realmente caricatas, sim, porque não são espirituais, sim, mas a maioria que estava ali, naquele dia eu acredito que era. E eles viravam as mãos pra trás, e eles viravam os olhos, e aquela loucura toda, e eu só soube dizer o seguinte: eu falei: Ângela, essa igreja é milionária mesmo, porque é o tanto de ator e de atriz que esse povo paga pra se fazer que tá manifestado com demônio. Tu não tá vendo que isso não existe? E criticando, e reclamando, e falando mal. Isso eu tava na penúltima fila, tá? Uma igreja de 5.000 pessoas, tava lotada, 5.000 pessoas estavam lá, e eu e a Ângela na penúltima fila. Até que
o pastor, que lá, esses pastores dessa igreja, nem são muito de serem usados em dom de revelação. Mas naquele dia Deus decidiu que ele seria, por causa da minha vida. E ele falou, olha, Deus está me mostrando que tem um jovem aqui, de 15 anos de idade, que está dizendo que isso aqui tudo é um circo. E que isso não é verdade. E eu quero te dizer, ô poderosão, que isso daqui é espiritual e tem pessoas opressas por demônios que se manifestam e ganham uma força extracomungal. Uma delas aqui, você pode tentar abrir a mão delas, que com a força que elas ganham, elas não abrem. Vem aqui, se tu é o corajoso mesmo. Vem aqui tentar abrir a mão de um desses demônios que estão aqui. E eu sempre fui muito corajoso e ousado. Então eu olhei pra Ângela e falei, tu já foi falar de mim, Ângela? E ela falou, mas eu tô do teu lado, você tá vendo que eu não saí do teu lado. E eu olhei pra ela e falei assim, pois agora eu vou passar a maior vergonha da vida desse homem. Eu vou passar uma vergonha nele, que eu vou lá e vou abrir a mão de um deles. Resumindo, eu saí marchando, eu saí caminhando como se eu fosse um cara de 100 anos que dominasse aquilo. E do nada, o pastor entendeu que era eu. Ele viu eu subindo as escadas do púlpito, que era imenso, e ele falou, ó o menino que eu tô dizendo, ó, é ele, é você. E eu falei, é. Aí comecei a falar vários palavrões que eu não vou repetir aqui. Você falou palavrões? Um dos menores palavrões que eu falei foi, é bandido, é mentiroso. Sou eu. E eu já vi de longe, que eu também era inteligente. Então eu já vi de longe uma senhorinha que aparentava ter 230 anos, bem magrinha, com a aparência de ter 15 quilos. Aí eu falei, vai ser ela que eu vou abrir a mão, que ela é mais fraca. Então eu mirei nela e falei, eu vou lá nela. E eu cheguei onde ela tava. E ele olhando, e toda a igreja imaginando o que aconteceu daquilo, totalmente embasbacada. E na hora que eu pego na mão dessa mulher, eu começo a puxar a mão. E eu começo a gritar dizendo, mentirosa, o que é que tu ganha estando aqui com uma idade dessa? Imitando que tá com demônio, bora, abre a mão. E eu puxo a mão dela gritando. Até que, meus caros, aquela mulher abre o olho sem olho. Ela abre o olho, não tinha essa roda aqui da íris, não tinha esse preto, era todo branco. E ela olha pra mim e ela simplesmente, sem nunca ter me visto, sem eu nunca ter visto ela, grita, André Vitor, vai embora daqui, que quem te quer aqui é um homem de branco. Olha. Eu não preciso dizer que me arrepiei do fio do cabelo até a planta dos pés, porque tinha plena consciência e convicção que aquela mulher não tinha como saber meu nome e não tinha como causar aquele espanto pra mim que eu senti naquela hora. Na mesma hora, sem que os outros ouvissem, só eu que ouvi. Porque é uma igreja imensa, não tava o microfone na boca da mulher. Então eu ouvi ela falando claramente meu nome e sobrenome. Fui sentar na cadeira diante de uma coisa que eu tinha ficado sem resposta. E sempre, amigo, eu fui um profundo leitor. Eu sempre li de tudo para ter todas as respostas. Eu nunca aceitei não ter resposta. E para aquilo eu fiquei sem resposta. Então voltei para casa e foi a primeira vez que eu abri uma Bíblia. Foi a primeira vez que, entrando no meu quarto, eu vi uma Bíblia, que era uma Bíblia Ave Maria que eu tinha, que era a única que eu tinha, e eu falei, vai ser ela que eu vou ler, porque eu quero entender o que aconteceu. E a minha vizinha, tão chocada quanto eu, não sabia explicar, porque ela era de uma igreja que nem era aquela. Ela estava naquela por causa do propósito de oração. Não sei se vocês entenderam. Sim. Então nem ela sabia me explicar direito. E quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu me ajoelhei pela primeira vez e eu falei, Deus, eu sei que você existe e eu creio em ti. Mas se você tem algo mais profundo pra mim, eu quero me abrir pra isso a partir de hoje. E eu quero que você me mova onde você quiser. E de uma maneira sobrenatural, eu vi a minha Bíblia se movendo com páginas. E eu ouvi a voz de Deus não audivelmente. Eu só fui ouvir a voz de Deus audivelmente a primeira vez em Israel. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus audível no meu ouvido, como que alguém falasse comigo. Mas eu tinha ouvido a voz de Deus na mente, eu tinha ouvido a voz de Deus de outras maneiras que eu sei que ele fala. Mas naquele dia ali, sem ser audível, eu ouvi ele dizendo, eu vou te levantar e vou te soprar em toda a terra para você dizer quem eu sou. E a partir dali me deu uma sede, uma fome da palavra, que eu não conseguia não ir para a igreja, então eu tive que ir fugido. Minha família muito católica jamais aceitaria eu ser evangélico, ao ponto de que eu passei 1 ano sendo perseguido, inclusive pelo meu irmão gêmeo, que hoje é pastor, que eu tinha que ir para a igreja fugido, e aí eu me escondia, eram 4 portões que eu tinha que abrir, era missão impossível, para conseguir ir pro culto. E um belo dia que eu tava saindo, eu lembro que tinha uma mesa de ping-pong na varanda de casa, e nossos amigos da rua sempre iam para lá para jogar com a gente. E aí meu irmão tava com meu primo e alguns amigos jogando ping-pong lá em cima, quando eu tô fugindo para a igreja, ele veio pela varanda.
varanda. E ele grita, mãe, lá vai o André pra lei dos crentes. Minha mãe passa na frente da minha frente com a unção do Jiraya. Agora eu vou falar uma coisa mais jovem, pelo amor de Deus. Jiraya. Na unção dos Tartaruga Ninja, pronto. Só baixei 10 anos. E ela passou na minha frente e me deu uma surra. E eu apanhei para poder voltar para casa, porque ela sabia que eu ia para a igreja evangélica. Apanhei mesmo de cinto, porque estava tentando ir para um culto. E aí eu fui lá onde meu irmão estava, olhei dentro do olho dele e falei, tu tá me chamando de doido, né? Aí ele falou, você é um doido. Falei, pois você vai ficar 10 vezes mais doido do que eu. E hoje eu tô indo pra igreja escondido, mas amanhã vamos ser eu e você. E não passou 2 meses desse dia, era ele correndo na frente, eu correndo atrás. E hoje ele é um pastor, prega a palavra de Deus junto com a sua esposa lindamente e tem abençoado muitas outras pessoas. E toda a minha família confessou Jesus. Uau! Então foi a partir desse momento... Gente, só deu 2 perguntas e eu já falei 20 minutos. Então foi a partir desse momento, desse culto hollywoodiano, sobrenatural, que a partir dali você descobriu que Deus, então, ele tinha algo preparado para você. E a partir do momento que você passou por todos esses desafios com a sua mãe, com o seu irmão, para você continuar indo para a igreja, em que momento você percebeu que as coisas, elas tomariam um rumo diferente? Que você não seria apenas um frequentador de igreja e que a promessa de Deus passaria a começar a se cumprir ou começaria a se cumprir naquele momento? Você percebeu em que momento isso? Interessante que eu sei o dia. Eu sempre tive sonho de ser juiz. Eu estudava para ser juiz de direito. Então eu queria faculdade. Eu e meu irmão sempre escrevemos muito bem. Então a gente sempre teve aquela coisa de ser ávidos leitores por causa de uma tia que era diretora de colégio e nos criou com essa sede por leitura. Que até hoje eu agradeço a ela, tia Zizete, um beijo. Liam, você vai assistir isso. E ela nos criou lendo muito, lendo muito. Então me apaixonei pela leitura e uma das faculdades que eu sabia que eu conseguiria ter e conseguiria fazer muito bem era direito. Só que quando eu comecei a caminhar com Deus, orando de madrugada, e haviam dias que eu orava de 10 da noite até 6 da manhã. Nem eu sei hoje quantos assuntos eu tinha para tratar com Deus. Porque começava a orar 10 da noite e eu lembro de 6 da manhã levantar e tomar banho e ir pro colégio. E aí depois eu dormia a tarde inteira quando voltava 1 da tarde. Isso foi uma fase da minha vida que eu lembro muito bem. Nessas minhas buscas por Deus, Deus foi mudando os meus sonhos, rearranjando minhas vontades. Até que eu entendi que eu não seria feliz mais sendo juiz de direito. Eu falei, cara, eu tô começando a pregar a palavra, eu já tava começando. Deus me deu vários dons com 40 dias de convertido, que foi quando eu confessei Jesus, que não foi nesse dia que eu tava nessa igreja. Passados mais algumas semanas, uma prima minha se converte numa igreja pentecostal, e aí descobre que eu tava meio que frequentando uma igreja e ela me chama lá na casa dela pra me contar um segredo. Segredo que era sigilo absoluto, porque senão nossa família fuzilava ela. Ela me chamou no quarto dela e me contou que tava indo pra uma igreja evangélica. E eu já criticando ela, esculhamando ela, sendo que nem lembrava que eu também tava. E eu olhei pra ela e falei, você é uma doida! Nossa família vai fuzilar você! E ela olhou pra mim e falou assim, não, André, porque ela era uma prima de consideração. Ela falou, não, André, você também é escolhido e você vai na minha igreja hoje. Hoje você vai no culto, porque a minha igreja é pentecostal, é do fogo. Eu falei, o que é isso? Eu vou me queimar lá? Que loucura é essa? As linguagens. Eu nem entendi o que ela estava me dizendo, sendo que naquela mesma noite eu cheguei numa igreja onde ela estava e na última fila, eu estava lá sentado, quando o pastor, que eu nunca havia visto na vida, pegou o microfone e falou, hoje eu vou pregar para vocês sobre o meu melhor amigo. Hoje eu vou falar com vocês sobre ele, que não é uma energia, que não é o cosmos, que não é uma coisa religiosa. Eu vou falar sobre uma pessoa chamada Espírito Santo. Na hora que ele falou sobre isso, a minha lágrima começou a descer sem que eu quisesse. E com 10 minutos de pregação eu estava urrando, sabendo que ele também seria meu melhor amigo, sabendo que a partir daquele dia minha vida era do Espírito Santo e que eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu ia fazer o que ele mandasse. Se ele dissesse que eu pregasse, eu pregava. Se ele dissesse que eu cantasse, eu cantava. Se ele dissesse que eu escrevesse, eu escreveria. Eu falei, a partir de hoje a minha vida é dele. E no último momento da pregação, antes de convidar as pessoas para confessar Jesus, ele falou, quem quer ser cheio do Espírito Santo e entregar a sua vida para Deus? Quando o pastor terminou de falar isso, eu já estava lá na frente. Engraçado que eu fui o único a me converter naquele dia. Aí eu olhei para os lados e falei, como assim ninguém quer o Espírito Santo? Como assim ninguém quer Jesus? E depois que eu fui entender que era uma confissão.
E ali eu confessei Jesus, voltei pra minha cadeira e o pastor foi anunciar uma quarentena de jejum. Gente, a partir de hoje, nós vamos começar 40 dias de jejum aqui nessa igreja. E eu quero que você que tem um propósito com Deus, faça essa quarentena. Vão ser 40 dias onde você vai jejuar até a hora que você conseguir. Acorda pela manhã consagrando o propósito, explicando. E eu falei, fulana, com a minha prima, eu vou fazer essa quarentena de jejum. Ela, tu é doida, André? 40 dias de jejum? Eu falei, vou fazer. E ela, tu vai fazer pelo quê? Pela salvação dos teus familiares? Por uma porta de não sei o quê? Por uma vitória? Eu falei, não, eu vou fazer para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer esses 40 dias com um único foco. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E do 39º dia para o 40º, eu sonhei com o Espírito Santo e eu fui batizado dormindo no Espírito. E acordei pulando na minha cama falando em línguas. Então, a partir dessa fase, desses 40 dias de oração, eu entendi que eu ia viver para o Espírito Santo, eu ia viver para Deus. Mas eu, mesmo não sendo uma pessoa perfeita, que a gente tem aquela imagem, né, de que quem é cheio do Espírito Santo não peca, não falha, não erra. Não, quem é cheio do Espírito Santo não esquece de se lavar, não esquece de se banhar nas águas do Espírito, não esquece de buscar a Deus. E quando falha, falou algo que não devia, teve uma atitude tempestuosa, porque acabou agredindo uma pessoa falando algo que doesse nela, ela vai lá e pede perdão, ela vai lá e se reconcilia. Eu fui entendendo aos poucos o que era ser cheio do Espírito. Mas no 40º dia eu fui batizado. E naquele dia eu recebi os 9 dons do Espírito que estão na Bíblia. E a partir dali eu já levantei de uma experiência com Deus que eu tive na igreja pela manhã, falando em línguas, tendo o dom de revelação, profecia, visão, de compor hinos, de pregação. A partir do outro dia eu estava pregando. Tava pregando na igreja? No outro dia tava pregando na igreja, num grupo chamado Grupo de Intercessão, que tava sequelado, ninguém queria ser líder desse grupo, e o pastor, tendo uma consciência que eu tava buscando muito a Deus, ele falou, ofereça esse grupo para esse jovem. E eu acabei sendo líder desse grupo de intercessão, onde eu pregava para 2 pessoas. Depois de 2 meses, o povo queria mais estar nesse grupo de intercessão do que lá no culto. Eita. Porque a gente fazia orações meia hora antes de começar o culto. E o povo chegava na igreja, quem chegava mais cedo, e ouvia o barulho do mover de Deus lá dentro. E eles entravam. Eu entreguei esse grupo de intercessão com quase 70 pessoas. Uau! De 2 para 70. E ali eu já comecei a ser convidado para pregar em orações, porque em Fortaleza tem muito esses movimentos de oração e tal. E foi assim que a gente foi ficando conhecido. Até que caiu numa rádio. Da rádio eu comecei a pregar e nunca mais saí da rádio. Tem mais ou menos uns 5 anos, 3, 4 anos que eu saí da rádio, que foi na pandemia que eu terminei o meu programa. Mas eu sempre estive comunicando Deus em todo lugar que ele me colocava. Então você estava nessa rádio por conta dessa... do evangelho, para pregar. Para pregar. E você estava lá representando essa igreja... que o pessoal te mandava pra lá. Começou com um programa que era da igreja. Depois de alguns meses, ofereceram um horário pra mim e pro meu irmão. E nós fomos, que era uma vigília de meia-noite até 5 da manhã. Aquele horário que ninguém quer. Aquele horário que não tem ninguém queira comprar. Aquele horário que não tem ninguém queira fazer. Dá pros gêmeos esse horário. Foi até pra meio que nos humilhar que nos deram esse horário. E nós, entendendo que aquilo talvez fizesse parte de um processo, assumimos o horário. E foi a vigília mais ouvida do Ceará. As pessoas, todos os sábados, eram ligações que o telefone não parava. Era uma audiência que não tinha como ser real para aquele horário. E dali a gente começou a fazer programas de rádio, tanto eu como ele. E o último programa que eu assumi, eu passei 10 anos ininterruptos no ar, sendo a maior audiência do horário por esses 10 anos. Eu tô curioso pra saber onde é que seu irmão entrou no meio dessa conversa toda aí. Onde é que ele apareceu? Pois é, com 2 meses a 3 que ele me perseguia, ele converteu, confessou Jesus, começou a buscar a Deus também, e não é por ser gêmeo univitelino não, mas começou a pregar também, começou a estar nas mesmas orações, porque nós éramos expostos naquela época aos mesmos ambientes. E ambiente tem muito poder. O lugar onde você caminha, as pessoas com quem você anda, aqueles com quem você ouve, a mesa na qual você está define muita coisa. E nós dois definimos que daríamos a nossa vida para Deus. Então começamos a andar com o pessoal mais velho da igreja. Nós começamos a andar com o pessoal de oração. Eu nunca fui de um grupo de jovens, você acredita? Eu era de uma igreja pentecostal, que era essas igrejas antigas, que tinha grupo de jovens. E eu nunca fiz parte. Não por não ser uma bênção. Daqui a pouco vão dizer que eu tô dizendo que não faça. Mas eu queria ouvir os mais velhos. Eu queria ouvir os líderes. Eu queria estar ali caminhando perto de quem pudesse me edificar
edificar profundamente ao ponto de que eu transbordasse. E assim foi a nossa vida e é até hoje. E o seu irmão, ele se inspirava em você? Ou como que foi esse processo dele decidir também querer ir por esse caminho? Se eu falar que ele se inspirava em mim, ele vai entrar aqui nessa câmera agora. Mas provavelmente sim. Olha aí, ó. Entra pela câmera. Ele começou a pregar, ele começou a evangelizar junto comigo. Nós viajamos juntos as primeiras viagens. Como era muito incomum gêmeos pregadores, uma das coisas que mais chamava a atenção em quem nos convidava para pregar eram os gêmeos. Era esse fato. Os gêmeos. Então a gente foi pregar no Maranhão, Pará, Recife, Natal, João Pessoa, Espírito Santo, Minas Gerais, em vários estados no início, porque também eram os gêmeos. Eram os gêmeos que pregavam mais ou menos ali direito, tinham unção. Vamos chamar eles, que eles são muito jovens, mas a gente vai chamar. E ali, quando Deus usava a gente no evento, levantava a gente para ser usado poderosamente pela graça dele, o outro pastor que estava lá levava a gente para outro evento. O outro que estava lá de outro estado convidava a gente para outro estado, e assim foi. Até que eu e ele entendemos que não deveríamos caminhar juntos, porque como irmãos, também tínhamos vários desafios. Desafios de relacionamento, de convivência. Então, eu e ele começamos a caminhar em ministérios diferentes, embora tivéssemos tido o mesmo caminho, que era levar a palavra de Deus e abençoar pessoas. Tanto que hoje continua sendo isso. Ele é pastor de uma igreja lá da Lagoinha e eu sou mentor de várias pessoas e conferencista que não deixei de pregar em igrejas evangélicas, mas não é o único ambiente onde eu tô. Às vezes eu prefiro dar uma palavra em lugares que não tem viés religioso do que o religioso. Tá. Como que começou isso? Como que você percebeu que seria dessa forma? Porque provavelmente você você estava em uma igreja lá, ministrando, você foi crescendo, desenvolvendo lá dentro, Deus foi te usando, a rádio, depois foi pregando em vários lugares, em vários pontos, de repente você se percebeu já ganhando um espaço de influência junto com o seu irmão, né? E aí você percebeu ali, olha, é os gêmeos. De repente chega um momento em que há essa decisão por essa ruptura de um ir por um caminho e o outro ir por outro caminho. Deus te deu uma palavra? Aconteceu alguma coisa? Como foi essa ruptura? A separação dos dois. Dos dois. Engraçado que nunca ninguém me perguntou isso. Olha aí, que coisa boa. Na verdade, eu e ele, como nós tínhamos esses desafios, imagina duas nações na mesma barriga. Tá. Éramos eu e ele. Jacó e Esaú, não. Os dois pregavam, eu não vou dizer quem eu sou. Os dois pregavam, os dois ministravam, os dois foram pra rádio, os dois ficaram muito conhecidos lá na cidade, no estado. Os dois caminhavam muito em consonância. Até que Deus começou a me usar para alcançar pessoas improváveis. Ao ponto de que igrejas evangélicas que me amavam começaram a me execrar, dizendo que eu estava me desviando porque eu estava alcançando a cantora fulano de tal, porque eu estava tocando na vida do cantor Beltrano, que agora eu era visto com ele. E algumas pessoas me julgaram porque eu era muito pentecostal, muito ungido, e eu não podia andar com pessoas do mundo. Como assim eu não podia andar com pessoas do mundo? Como assim eu não podia pregar a palavra para eles? Por que o poder do mundo ia ser maior do que o poder do Espírito Santo na minha vida? E aquilo começou a me fazer entrar em uma mínima crise, mas sim numa crise, porque eu olhava, cara, se eu não sou sal na terra e luz no mundo, a minha Bíblia está equivocada. E ali eu comecei a fazer em casas de pessoas, células de oração, e eu amo fazer até hoje, de pessoas que nunca pisariam na igreja. E ali iam várias pessoas inacessíveis e improváveis que choravam e entregavam a sua vida para Jesus e começavam a caminhar com Deus. E do nada, que não era do nada, eu vi o casamento deles restaurado. Eu vi a família deles transformada. Ali eu comecei a me desprender um pouco da visão apenas religiosa da vida, onde se pensa que uma pessoa só serve a Deus se ela já estiver com a vida completamente santa e pura, o que, se fosse assim, jamais nós poderíamos dizer que somos servos de Deus, porque todos temos falhas, embora caminhemos com Deus há muitos anos. Eu aprendi um dia que o processo de conversão, ele é um processo que dura até 5 minutos antes de Jesus voltar. 1 segundo antes de Jesus voltar, você ainda vai estar se convertendo de alguma coisa. Que dirá eu julgar uma pessoa que vem de um mundo cheio de laços, conseguir se converter e ficar perfeito do dia para a noite. E eu não entendia quando queriam me explicar isso, de que tinha que ser assim. Porque quando a Bíblia me mostra Zaqueu subindo numa árvore para ver Jesus, me mostra um cara que se expôs para receber uma cura pela graça.
Era um cobrador de impostos, que naquela época era uma mistura de tudo que não presta. Um cara desonesto que inventava imposto para pobres que não existiam para roubá-los, para tornar eles ainda mais indignos. E esse cara, odiado pela sociedade, execrado pela população, sobe numa árvore, numa figueira, que você vai ver quando você chegar lá em Israel, pastor. E aí nessa figueira que ele sobe, chega, abriu. Todo mundo olha, todo mundo presta atenção à situação de que Jesus está vindo com a galera do Glória a Deus. Jesus está vindo com a caravana do Aleluia. Jesus está vindo com a caravana dos que estão seguindo a ele, buscando a ele. E naquela cidade, me impacta, olha o que eu vou dizer, me impacta perceber que Jesus não escolheu dormir na casa da mais beata. Jesus não escolheu dormir na casa do mais profeta. Jesus não escolheu dormir na casa do mais ungido. Jesus escolheu dormir na casa do mais perdido. Jesus olha para aquele homem em cima da figueira, se expondo para vê-lo e diz: Ô Zaqueu, desce e desce depressa, porque me convém hoje dormir na tua casa. Essa palavra convém não era uma palavra que Jesus estava usando por causa da cultura daquela época, porque tudo que não convinha para aquela sociedade, para aquela cultura, era que Jesus se expusesse, desculpa, eu sou o rei do português, eu não posso errar, que Jesus se expusesse, fazendo com que ele mesmo declarasse em alto e bom som. Ele não contou de segredo de orelha: Zaqueu, desce aí que eu vou dormir na tua casa. Não, ele bradou. Ele disse na frente de todas aquelas pessoas: eu vou dormir na tua casa porque me convém isso. Não convinha pela sociedade, não convinha pela cultura, não convinha pela religião. E Jesus diz: convém que eu vá para tua casa. E quando é pela manhã, em vez de encontrarem Jesus desviado, encontram Zaqueu salvo. Definido a, além de ter sido perdoado, devolver àqueles que ele havia roubado, em boa medida, o que ele havia usurpado dessas pessoas. Eu tenho a mesma visão que Jesus teve com Zaqueu. Eu ia falar, eu sou Jesus, porque Jesus mora dentro da gente. Como ele mora e habita em nós, é o mesmo Espírito que habita em nós, nós somos sim cristãos, pequenos cristos no mundo. E eu olho para as pessoas, pastor, não como eles são, eu olho como quem eles podem se tornar. E essa visão não me afasta de pessoas que o mundo considera pecaminosas, inalcançáveis, nunca transformáveis, jamais capazes de serem redimidas. Eu olho para essas pessoas e é exatamente nelas que eu vejo o maior propósito de Deus. E nesse meu entendimento, nessa época, eu comecei a me dissociar de coisas que a religiosidade me ensinou, e me ensinou muito bem, porque a religiosidade ensina como ninguém a julgar, a excluir, a oprimir, a impedir pessoas de entrar no santuário para receberem a palavra que vai transformá-los. Não importa se em um dia, não importa se em um mês, não importa se em um ano, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu via pessoas me impedindo ou tentando falar que eu não devia, que não me convinha pregar para aquele tipo de pessoas. Porque eu estava num momento muito legal de crescimento ministerial, como um cara que estava ficando conhecido, tinha escrito um best-seller que vendeu 25 mil cópias sem editora. 25 mil exemplares, e naquela época eu estava ficando mais conhecido de igrejas evangélicas, viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos para pregar, e todo mundo tinha isso que eu falava como uma heresia. Você vai ser julgado por todo mundo se você falar que essas pessoas podem ser transformadas e não sei o quê. E eu falei, deixa julgar. Eu imagino o que Jesus passou naquele dia. Eu sei o que a Bíblia mostra, que ele passou várias vezes, sendo considerado amigo de pecadores e glutões. Mas naquele dia de Zaqueu deve ter sido um dos dias em que a galera da fofoca e da língua não dormiu para ficar falando da escolha de Jesus dormir na casa de Zaqueu. E aquilo me chamava a atenção, porque eu entendo que se não tiver alguém que acredite na pessoa, sequer ela vai ter o entendimento de que Deus acredita nela. Deus usa pessoas para acreditarem em outras pessoas que vão ser transformadas pelo poder de um Deus que não julga e não abomina pessoas hoje, não exclui pessoas pelo comportamento. Ele apenas traz para perto e diz, vem para minha presença. Abraão, anda comigo e seja perfeito. Jesus e Deus nunca disseram, seja perfeito e depois vem andar comigo. A ordem dos fatores altera total o produto. Porque quando Deus olha para Abraão e diz, Abraão, anda comigo e ser perfeito, ele está colocando a condição de que Abraão vai ser aperfeiçoado por caminhar com ele.
Então, até hoje eu sou movido nisso. À medida que eu caminho com Deus, eu vou ser transformado. À medida que eu abro a minha mente para o Espírito, a minha mente vai sendo reciclada em pensamentos que não me edificam. E aí vem todo o processo neural, emocional, mental, para o qual me dediquei, estou estudando há tantos anos, para poder falar de Deus em outras esferas que não apenas igreja evangélica. Olha que coisa interessante. Estou descobrindo agora, hein? Coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A partir do momento que você tomou essa decisão de dizer, meu irmão, você vai pra cá, eu vou pra lá, porque esse caminho não tá sendo muito favorável pra você, porque eu tô sendo a pessoa que tá sendo rejeitada aí. Não teve nada a ver com ele, não. Teve? Nada a ver, foi decisão minha, foi escolha minha. E ele, como que aceitou isso? Ele, entre aspas, já sabia que ia ser pastor. Então ele já era membro afinco, membro assíduo, membro profundo de uma igreja em Fortaleza, da qual ele se tornou pastor. Foi lá que ele foi ungido pastor. E eu era membro de outra igreja e estava tudo bem. E ele entendeu que, ok, vai por aqui, que eu vou por aqui, que vai ser o propósito de Deus cumprir na minha vida aqui, na tua lá, e tá tudo certo. E já não era mais os gêmeos. E houveram momentos onde ele mesmo me criticou, e que eu acredito que hoje ele tem uma visão diferente, porque em vários momentos que, querendo ou não, alguém não entende a tua vida, alguém não entende uma escolha tua, pode ser pela visão que ele tem naquele dia. Fato. Mas depois que passam os meses e o propósito de Deus é cumprido, aquela pessoa que te julgou não tem mais arsenal e recurso para dizer que não era de Deus. Porque o que Deus fez prova que era de Deus. Os fatos, né? E assim é. E até hoje eu abençoo, tanto que eu vim morar em São Paulo há 1 ano, fez 1 ano que eu vim morar aqui, e não é que ele acabou de chegar também? Se mudou, veio atrás de mim sim, e tá morando lá em São Paulo, ali em Alphaville. Ele é pastor na Lagoinha Alphaville, né? Junto com o André Fernandes. Agora, uma coisa interessante foi, o que começou a acontecer a partir do momento que você tomou essa decisão? Eu vou alcançar os perdidos que ninguém quer alcançar de uma forma que ninguém quer fazer. Estou disposto a tomar as flechadas, a receber as críticas, a tomar as pedradas, mas estarei alcançando essas pessoas. Como isso começou a desenrolar na sua vida? Incompreensão, julgamento e perseguição dos que não estavam vendo e ouvindo o que da parte de Deus eu via e ouvia, e por isso era fácil julgar. Entenda, quando alguém não sabe o que Deus está te falando, essa pessoa ela vai julgar o que ela está vendo acontecer na tua vida. Depois que Deus fala algo para você, ninguém precisa crer, quem tem que crer é você. Se você tiver convicção que você recebeu a palavra de Deus para fazer algo que Ele colocou no teu coração para fazer, esqueça o barulho do mundo. E agora eu quero me dirigir para quem está nos assistindo agora. Eu quero te falar sobre uma voz poderosa e sobrenatural, que não é essa que você vê claramente aqui enquanto eu falo. É uma voz que está dentro de você e ela te diz quando ir e quando ficar. Essa voz te revela coisas sobrenaturais à medida que você se expõe a uma intimidade profunda com Deus. Essa voz nos diz quando ir embora e para onde. Essa voz nos mostra quem são os nossos verdadeiros amigos e os que não são. Essa voz nos revela o próximo passo. E essa voz tem que falar mais alto do que o barulho externo. Essa voz tem que falar mais alto do que as suas circunstâncias de hoje. Porque se você deixar de se mover pelo que a voz está te mandando fazer, por causa das circunstâncias que você vive, você submeteu a um processo maligno que vai sabotar o teu futuro e te impedir de acessar os propósitos de Deus para o teu presente. Por isso você precisa entender essa voz que sussurra na tua consciência, esse Espírito de Deus que está buscando se mover para te revelar o caminho certo, sempre vai dizer algo que combina com o que a palavra de Deus diz. E isso vai te empurrar para o teu próximo momento, para a tua próxima temporada e para a tua próxima estação. Foi assim comigo e é assim que é. Para onde ele te empurrou? Ele começou a acontecer? Ele me moveu para uma vida com Deus que não dependia apenas de religião. Hoje eu vejo pessoas religiosas se degladiando em debates sangrentos e inúteis. Falando mal de pessoas, falando mal de comunidades, falando mal de circunstâncias, falando mal de um monte de gente e que não vai chegar a lugar nenhum. Porque a maneira de nós expormos os nossos valores e os nossos princípios bíblicos é principalmente pela nossa conduta e não pelo nosso berro e não pelo nosso grito. E eu não me sinto parte disso. Joyce Meyer, ela fala assim, ela diz, pregue em todo o tempo e se for preciso, fale. Quando for preciso, fale, né? Se for preciso. Então, como que uma pessoa prega sem falar? Então, a sua vida se torna uma pregação. E eu acredito que foi exatamente isso que começou a acontecer.
chegou o momento onde a sua vida começou a se tornar uma pregação e as pessoas começaram a se atrair pelo André Vitor, que estava ali naquele momento, se colocando inclusive numa posição de vulnerabilidade por essas pessoas. Porque de fato, dentro de uma questão religiosa, a gente começa a perceber, mas como que o André Vitor vai estar lá com o fulano se o fulano diz que é cristão, mas olha o que tá fazendo. Mas olha o que tá falando. Mas olha como tá agindo. Tá, mas aí que tá. O que o André Vitor tem na cabeça dele é que essa pessoa tá num processo. Ela não tá transformada. Ela está sendo transformada. E já mudou em alguma coisa. Exato. E essa receptividade é algo que nos mostra uma possibilidade de uma mudança. Porque assim, de fato, eu sei como é estar do lado dessas pessoas mais conservadoras, no sentido de, não, mas espera aí, vai deixar isso dentro da igreja. Mas também eu entendo o lado daquelas pessoas que estão lá fora e estão perto dessas pessoas, dando uma chance para elas. Porque se eu sou leproso e eu não posso chegar perto de ninguém, como eu vou me curar da minha lepra? Vou me enfiar dentro de um leprosário e vou me deixar morrer? Com os meus iguais? Exato! Porque assim, a igreja, ela é o lugar onde tem que entrar a prostituta, tem que entrar o traficante, tem que entrar o drogado, tem que entrar... Enfim, todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão fazendo bem para si mesmo ou não, ou estão pensando em si, estão pensando nos outros. Mas a questão é, no momento que você toma essa decisão, André, você começa a divergir opiniões. E até hoje devo estar aí em pauta em alguns lugares. Por quê? Porque, como você mesmo está dizendo, a receptividade das pessoas à palavra é o que vai transformá-las. E eu não acredito que sou eu que transformo as pessoas. Uhum. Teve uma época que eu tive que eu chamo de síndrome de achar que é o Espírito Santo. Eu achava que eu transformava. Eu achava que eu, intenso e insistente, repetindo as mesmas palavras, a pessoa ia mudar do dia para a noite. Não mudaram, porque nem eu mudei. Nem eu mudo do dia para a noite. Eu caminho com Jesus há 20 anos. Essa minha caminhada com Jesus hoje, há 20 anos, eu ainda tenho coisas para mudar. Como eu posso obrigar uma pessoa que nem vive, às vezes, a mesma intimidade com Deus que eu busco viver, que ela seja transformada em 2 anos, em um dia? Quem sabe lidar com os processos de cada filho dele é Deus, não sou eu. E Deus sabe quando acelerar um processo na vida de alguém e permitir uma circunstância que faça esse tal alguém ver o que ele não viu. Ou por inocência, porque tem gente que é genuinamente errado na sua falha por não saber que aquilo que faz não agrada a Deus. Acredite nisso. Eu já ouvi de várias pessoas, quando eu tentei discipular em alguma coisa, sério que isso desagrada a Deus? Mas André, eu não tô fazendo mal a ninguém. Mas André, não sei o quê. Porque isso aqui fere os princípios da palavra, amigo. E eu ia explicar. E a pessoa estava genuinamente equivocada no seu erro. Como também o outro lado, que é a parcela da classificação de pessoas que estão há muitos anos em uma igreja e ainda não conseguiram, ou pode botar aí a barra, quiseram mudar. Não é sobre mim isso. Eu não tenho obrigação nenhuma de deixar ou de impedir que essa pessoa ouça a palavra. Ao ponto de que tem muitos pastores que eu já vi em um momento ou outro falando mal de mim, que na igreja deles tem na primeira fila sentado pessoas que não pagam quem deve. Que tá na igreja dele, na primeira fila, pessoas que ainda estão num mundo pesado e pecaminoso. E eles vão fazer o quê? Eles vão ser expulsos dali? Não, meu amigo, a graça de Deus, a graça da palavra é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. É por isso que a gente está aqui ainda, em processo de transformação. A salvação e o novo nascimento é um passo. A Bíblia diz, quem confessa Jesus e crê que Jesus é o Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos, naquele momento a palavra de Deus entrou no seu coração, acontece um fenômeno espiritual chamado novo nascimento. É um passo, é uma declaração, é uma porta a se abrir, mas a transformação é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, são vários passos que a pessoa vai viver. E à medida que ela se expõe à palavra, ela é transformada pela palavra. Só que não vou ser eu quem vai dizer o tempo que Deus vai transformar uma pessoa. Porque no meu caso, tem 20 anos que eu caminho com Jesus e eu ainda estou sendo transformado.
A gente vê muitas vezes que é pego trechos bíblicos, né, para corroborar essas afirmações acerca de uma falsa conversão, uma conversão não genuína. Ah, não, mas olha, a Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, enfim. Então a gente tem ali textos bíblicos que levam essas pessoas que discordam daquilo que você fala e da forma como você ensina, alcança as pessoas, elas se baseiam nesses textos bíblicos. A pergunta é, como você lida com essas pessoas que usam esses textos bíblicos, que muitas vezes são até mesmo teólogos, estudiosos, pessoas que defendem ali a questão da fé cristã? Isso é exposto na internet, as pessoas fazem isso na internet. Como que você lida com isso? Não é porque uma pessoa é teólogo que ela não possa ter algum pensamento equivocado. Não é porque uma pessoa é pastor, não é porque uma pessoa é cientista, que tudo que ele vai ensinar sobre ciência deva ser a verdade. Eu lido com as pessoas ouvindo com muito respeito tudo que elas podem me dizer. E eu amo receber feedback, eu amo receber palavras de pessoas que possam me encorajar, me corrigir, me exortar. Isso é bíblico, eu preciso de pessoas me falando isso, mas eu não ouço todo mundo. Tem algumas pessoas que quando você diz como você lida com elas, eu não lido com algumas pessoas. Porque tem pessoas que não são entendidas da palavra, elas são apenas entendidas das suas dores. Elas têm apenas uma visão completamente à parte da vida, porque aquilo que elas viveram e passaram, elas projetam em outro. Aquilo que a religião bateu nelas e tornou elas pessoas alienadas e que acham que tudo tem que ser desse jeito, todo mundo tem que seguir a cartilha delas. E elas são pessoas doentes emocionalmente que precisam de um psicólogo, de um mentor e de um discipulador. Olha, ó, tem um psicólogo aqui, o terapeuta aqui e tem um mentor aqui. Então, exatamente. Mande as mensagens. Tô brincando. Que não adianta você tentar impor coisas. É até esse lado que dificulta algumas coisas. Alguém impor. Tudo que eu tô falando aqui, pastor Douglas, nada que eu tô dizendo é impondo a ideia. Nada que eu tô dizendo é obrigando ninguém a acreditar. Eu tô expondo com tranquilidade as coisas que eu acredito e que eu vejo funcionando, porque eu percebo resultados. Se conhece a árvore pelos frutos. Os frutos do que eu tenho vivido, principalmente nos acessos que Deus tem me dado, tem me mostrado que Deus tem me usado para influenciar pessoas de uma forma correta. E onde Deus me planta, eu tenho tentado dar frutos para Ele. E o que os outros que estão numa distância gigante de mim, que nem me conhecem direito, que me ouviram por causa de uma história mentirosa ou por causa de um julgamento errado, têm para me dizer? Eu não me interesso com o que elas têm para me dizer. Porque essas pessoas já estão fazendo o errado. Já estão julgando a outra pessoa que nem conhecem por causa de uma frase que elas ouviram. Eu não ligo para esse tipo de coisa porque o Winston Churchill uma vez falou algo muito bacana. Ele disse que se eu parar para jogar pedra em cada cão que late, eu nunca vou alcançar o meu destino. Então tem algumas coisas que você tem que seguir o seu propósito e ir ignorando. Tem coisas que você vai ouvir das pessoas da sua própria família que às vezes vêm para te abater no propósito que Deus tem para você, porque essas pessoas não foram capazes de ver o que você já viu, nem ouvir o que você já ouviu. Perdoe essas pessoas e siga o seu caminho, porque elas não são obrigadas a entender o seu caminho. Quem é obrigado a entender o seu caminho é você, para saber que você estava fazendo o que Deus mandou e se movendo na direção clara e coerente do que Deus tem para sua vida. Você sempre conseguiu agir com essa maturidade em lidar dessa forma com essas situações, ou isso foi desenvolvido e recentemente? Com certeza não. Eu respondia todo mundo. Eu via coisas na internet que falavam em comentários de 3 palavras que me encorajavam a ser ofendido e eu ia pra cima e respondia. E quando eu respondia, alguma dessas pessoas diziam: ah, não é isso que eu penso, eu só queria que você me respondesse. Eu amo você, não sei o quê. Tem esse tipo de gente doente, inclusive, na internet. Tem gente que fala mal da pessoa pra chamar a atenção dela. E o erro tá na gente, porque realmente você vê às vezes ali, ó, você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção. Você não se mede a ter atenção. Quando você ouve, você é um endemoniado, você é um atribulado.
Quem essa pessoa pensa que é pra poder falar isso? E você às vezes vai lá e se ofende. Eu tenho aprendido algo com o Espírito Santo. Quanto mais você perde a capacidade de se ofender, mais pronto para ser usado por Deus você estará. Quanto menos o que as pessoas falam, pensam, julgam ou dizem te alcançar, mais preparado para ser movido pelo Espírito você estará. Há algo sobre isso que é o amor cristão. O amor cristão fez com que Jesus morresse por quem estava lhe matando. Jesus morreu em amor por quem estava lhe torturando com ódio. Isso é uma capacidade de sabedoria espiritual, emocional, e que nunca nós vamos conseguir chegar nesse nível. Mas nós podemos sim, com a medida de fé que temos, com a sabedoria que temos, nos mover, ou pelo menos buscarmos nos mover com essa mesma misericórdia e compaixão. É a esse Deus que eu sirvo. Não é a placa denominacional, não é a religião. Até porque se placa de denominação fosse boa, não ficava lá fora tomando sol e chuva. Então eu sou da Igreja de Jesus na Terra, congrego hoje, frequento uma igreja evangélica, mas isso também não me define. Porque tem pessoas evangélicas fazendo coisas horríveis em nome de uma fé cega e de um conhecimento raso que tem impedido pessoas de buscar uma salvação. Que dirá de entrar numa igreja? Isso é verdade. E eu gosto de uma frase que diz assim: as pessoas são livres para falar o que elas quiserem e eu sou livre para não me importar com o que elas falam. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente ter a certeza de quem nós somos e o que nós estamos fazendo, que é basicamente o que aconteceu com você, você entendeu quem você era. Porque precisa estar muito clara a sua identidade acerca de quem você é para que você não venha dar ouvidos para o que as pessoas estão dizendo que você é. E você precisa estar também com o seu propósito muito claro, para que nenhuma proposta que surja venha te tirar desse caminho e nenhuma outra situação possa mostrar para você que você deve se abalar com o que está acontecendo. Agora, nesse momento, você acredita que quando você começou a se tornar essa pessoa mais influente, aonde você começou a ter acessos a pessoas que, de uma maneira ou de outra, não eram do meio gospel, mas eram do meio circular, e essas pessoas começaram a mostrar você, começaram a levar você a aparecer, denominando, inclusive, em alguns casos, olha, ele é o meu mentor, é o meu líder espiritual, o meu pastor, né? Que você até falou que algumas pessoas estavam te titulando como pastor e você não se enxerga dessa forma. Você acha que essas críticas e essas coisas pesaram ainda mais quando você foi exposto a essas pessoas famosas? Ou não mudou, já era e continuou? Na verdade, eu não separo pessoas por essa ignomínia chamada mundo secular e mundo gospel. Tá. Isso não é bíblico, isso não existe na palavra. O que existe na palavra são pessoas ímpias e pessoas que buscam a Deus, que estão na comunidade cristã, que são cristãos. Perfeito. Nesse meio de secular e gospel, muita gente fez grandes injustiças, tentando imaginar que aquela pessoa, porque está num meio secular, pode não ser um instrumento de Deus. E eu não concordo. E além de não concordar, eu não admito que alguém julgue uma outra pessoa na distância que está, que às vezes está muito longe, e acha que aquela pessoa, que porque é um terapeuta que tem o Espírito Santo, não possa fazer a diferença no mundo secular da ciência. Por que não? Me explique. Ninguém nunca conseguiu me explicar isso. No dia que conseguirem me explicar, talvez eu até mude um pouco a visão. Porque eu sou um cara que eu sou aberto a novas evidências. Eu sou alguém que, se eu tiver uma visão convicta hoje, e alguém trouxer uma palavra para mim, me explicar por uma visão sábia e coerente que aquilo que eu falei tá equivocado, eu mudo a minha opinião. Eu não tenho problema de mudar de opinião. Até porque eu já mudei de opinião várias vezes na minha caminhada com Deus. A gente vai conhecendo a palavra, conhecendo de outras coisas e também caminhando com pessoas espirituais e vai crescendo. Então a minha convivência com pessoas do mundo secular também se deve a um trabalho que eu tenho que não é espiritual e religioso, que é uma mentoria. Tem gente que acha que a minha mentoria é espiritual, que eu vou profetizar pra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Eu fiz vários cursos, mais de 150 mil reais de cursos sobre inteligência emocional, posicionamento público, vida familiar, relacionamentos intrafamiliares, neurociência e por aí vai, que eu citaria aqui vários. E no meio de todos esses cursos, eu me percebi negligenciando uma graça e uma sabedoria que eu tinha
para transformar a vida das pessoas no mundo profissional, no mundo relacional, no mundo emocional. E há 3 anos atrás, também por uma revelação da parte de Deus, ele me abriu essa porta de uma empresa, que hoje eu tenho uma empresa chamada Mentoria Tridimensional, onde eu mentoro as pessoas não espiritualmente, eu mentoro as pessoas profissionalmente. Eu mentoro as pessoas emocionalmente em várias áreas da vida dela, o que, claro, vai tocar na vida espiritual. Claro que nós somos espírito, mas é um trabalho meu profissional. Então, eu posso hoje mentorar, se me convidarem para mentorar, qualquer pessoa. Eu não tenho uma listinha, essas pessoas eu mentoro, essas não. Pelo contrário, quem me convidar, quem me contratar para essa empresa que eu tenho, eu vou mentorar. E algumas pessoas da igreja evangélica, que hoje, mais uma vez nesse podcast, eu aproveito a oportunidade para explicar isso, acha que eu posso estar no meio secular, que eles consideram secular, porque eu tô lá para pregar. Não, nem sempre. Eu também tô lá para trabalhar. Eu também tô lá em alguns momentos trabalhando, o que pela minha conduta de cristão verdadeiro pode influenciar essas pessoas do mundo secular a serem transformadas e abençoadas. Mas a minha visão de famosos do mundo secular me expondo ser negativa para mim não é uma visão que eu tenho. Essa visão é de outras pessoas. E que eu entendo que, de acordo com o nível de influência que nós vamos ganhando, é o mesmo proporcional para o nível de ataques, para o nível de inimigos. Eu percebo isso porque já passei por situações gravíssimas, porque eu estava em um ambiente secular que teve muita visibilidade e alguém quis fazer uma polêmica usando meu nome e conseguiu. Mas depois Deus honrou e transformou em bênção, e hoje Deus me deu uma relevância maior do que a que eu tinha antes disso. Então, em todas as coisas, a gente tem que chegar ao propósito de Deus e lidarmos com sabedoria com as oportunidades que Deus nos dá. Legal. Agora, eu sei que você não gosta de polêmica. A gente falou que a gente não iria mexer. Tem quem goste. Tem quem goste. Fofoqueiro, fuxiqueiro. Essa galera gosta. Mas assim, fala pra mim um pouquinho como que você começou a se perceber e quem foram as pessoas que começaram a impulsionar você nessa realidade aonde as pessoas começaram a enxergar você como o mentor dos famosos, ou não sei como que as pessoas enxergam você, se tem isso ou não. O que as pessoas dizem acerca do André Vitor hoje na internet, nas mídias sociais? E quem foram essas pessoas que você percebeu que foram mais chocantes, assim, que você pode compartilhar com a gente as experiências da relação com essas pessoas e os impactos dessa relação? Eu não sei se eu posso falar do que dizem, eu posso falar do que eu leio, né? Perfeito. Mas em muitos momentos eu já percebi em várias matérias que saíram aí de pessoas que veem positivamente a minha influência sobre pessoas que estão ainda no mundo secular. E eu sempre gosto de dar exemplos, ok? Porque eu acho que o exemplo, o testemunho está sobre tudo. Perfeito. Há alguns anos atrás, eu fiquei amigo, irmão, por um propósito de Deus, de uma cantora do mundo secular, que na época cantava forró, chamada Simone, que hoje canta sertanejo e está numa carreira solo, chamada Simone Mendes. A Simone, há 14 anos, é minha amiga. Há 14 anos, ela não é minha amiga só, ela é minha irmã, a gente morou quase que na mesma casa por uma fase da nossa vida, e eu sempre tive uma comunhão, um amor, uma aliança com ela profunda, tremenda e poderosa. E essa aliança com ela fez com que em alguns momentos da vida dela, momentos chave, Deus me usasse para falar algo que edificasse a vida dela. E ali ela ganhou uma confiança de sempre me pedir uma orientação, sempre me pedir um conselho, de nós fazermos orações na casa dela toda semana, até que Deus do nada traz um presente de Deus para a vida dela, eu digo para nossa também, chamado Kaká, que é o marido da Simone hoje. Que no primeiro dia que eu vi, pra gente sair para um jantar, assentados à mesa, eu vi uma luz na frente dele enquanto ele vinha andando para eu conhecer. E ali Deus me disse, esse homem vai ser cheio do meu espírito, eu vou levantá-lo sobre esse país, eu vou fazer dele um homem grande, pai, Deus foi falando, e a partir dali, amigo, o Kaká ia comigo para todos os cultos. Eu ia pregar em igrejinhas do interior do Ceará, que o pessoal da Assembleia só queria que eu subisse para pregar com gravata.
E eu tinha que obedecer, porque era o protocolo da igreja, e tá tudo bem. E eu colocava uma gravata em mim, uma gravata no Kaká e subia ele pro púlpito. E ele começou a ir para todas as igrejas, ele começou a caminhar comigo. E hoje, amigo, eu vejo esse casal, um casal preciosíssimo. Um casal de Deus, que assim como eu tem falhas, que vez por outra pode falar alguma coisa que choque algumas pessoas, porque em muitos momentos a pessoa não admite que o cara tá trabalhando no mundo secular, que a fulana é cantora do mundo e possa ter alguma intimidade com Deus. E Deus pode sim ter intimidade com essas pessoas, até o dia em que Deus pode falar para ela: filha, agora acabou o teu tempo aí. E agora eu te quero só aqui. Como ela mesma em entrevista já disse, que no dia que Deus falar para ela: ô filha, parou, agora você vai cantar só isso aqui, ela vai. E eu caminho o suficiente ao seu lado para saber que ela vai. Então, essa coisa da mídia especulativa e fofoqueira, criar fake news e por aí vai, fake news, desculpa. Criar essas coisas malignas é porque é tão diabólico que eu nem conjugo o verbo direito. E à medida que isso tudo vai ganhando proporção, é pela maldade, é para fazer o mal para as pessoas. Mas eu acredito que tem pessoas como um Kaká e uma Simone que são profundamente de Deus e que estão ali naquele lugar, naquela região daquele trabalho, cumprindo um propósito até o dia que Deus fizer. Porque eu já fiz culto em camarim de Simone. Eu já fiz culto em camarim de Wesley Safadão. Eu já parei lá e falei: bora todo mundo orar aqui. E eu já vi pessoas eu já ganhei pessoas para Jesus nesses ambientes. Que ninguém imagina que pode ter um doido que pode pregar. E eu vou lá e prego na hora que Deus manda. Quem sou eu para julgar o mover de Deus? Quem sou eu para dizer onde Deus pode operar e onde Ele não pode? Quem sou eu? Quem somos nós para diminuir, relativizar ou nomear os lugares que Deus pode entrar? Deus entra onde Ele quiser para alcançar quem Ele ama. Como começou essa sua conexão com eles? Com a Simone? Simone. Eu falava muito em redes sociais. Eu sempre fui um pouco atuante em redes sociais. Então, na época das redes sociais antigas, eu escrevia textos que viralizavam. Não foi o caso da Simone, tá? Mas vários artistas começaram a repostar esses textos. Artistas que eu nem conhecia. E alguém me mandava: André, fulano de tal repostou teu texto. E era um cantor famosíssimo do forró da época. E eu falava: que bacana. Eu não conhecia, eu não seguia ele. Mas aí ele vinha e me seguia. E ali começavam, a vários momentos, pessoas começarem a se aproximar de mim. Não tem nenhum artista que eu conheço, que fui eu que fui atrás, que fui eu que liguei. Oi, tudo bem? Meu nome é André Vitor, é porque eu faço tal coisa, eu queria ir na sua casa. Jamais. Eu acredito, e agora eu vou dizer para quem tá nos assistindo, que tem pessoas que a gente se esbarra e tem pessoas que é Deus quem nos apresenta. As pessoas que Deus nos apresenta são encontros sobrenaturais de Deus que vão mudar a nossa vida, porque sempre que Deus vai mudar a vida de alguém, você conhece uma nova pessoa. E se você sabota um relacionamento que foi Deus quem trouxe para a tua vida, é uma parte do seu destino que você deixa de viver. Deus escolheu se revelar às outras pessoas através de humanos, amigos, anjos vestidos de gente, que chegam no momento da nossa maior necessidade para falar o que nós precisávamos ouvir e nos conduzir com sabedoria para o próximo passo que nós não saberíamos dar. É nisso que eu creio. Deus nos apresenta pessoas, independente delas serem artistas ou anônimas, fortes ou fracas, ricas ou pobres, religiosíssimas ou ateias. E Deus nos usa para alcançar essas pessoas. Eu tenho um médico, vou falar agora dele, ele vai amar. Dr. Ivan Hollenberg. Ele era um cara considerado por si mesmo, ele mesmo dizia que era ateu. E ele, um super médico que operava várias celebridades, vários artistas. Inclusive eu conheci ele porque ele estava no final de semana em Fortaleza para operar um cantor famosíssimo amigo meu. E ali a gente foi para o Aras, pronto, já falei quem era. E a gente foi para o Aras desse meu amigo e ele estava lá, esse médico ateu, sentado mexendo no celular, mexendo para cima e para baixo, e eu dando uma palavra, porque a gente fez uma roda desproposital, não era uma oração, não foi uma armadilha não, Ivan. Mas a gente estava lá ao redor daquela fogueira, sentados, não lembro nem se tinha fogueira, mas a gente estava lá sentado na parte de fora da casa, e eu comecei a pregar. Uma amiga minha estava lá também louvando, e nada chamava a atenção dele. Ele estava lá desconectado. O que eu estou fazendo aqui? Ele ficou na roda por educação, né? Para poder não fazer feio com o cantor. Sendo que em minutos, Deus manda eu ir onde ele estava. E eu virei para ele, coloquei a mão no ombro dele e falei: hoje você vai conhecer um Deus vivo. Um Deus
poderoso e que te chama de filho. E a partir de hoje ele manda te dizer isso e isso e isso. E a tua vida vai ser transformada. Desse isso e isso foi 1 hora de conversa. Deus falando com ele, Deus me dando sabedoria para depois da palavra eu saber conduzi-lo para o que ele deveria ler, com quem ele deveria andar. Hoje, esse cara é meu mentorado, é profundo buscador de palavra de Deus, ama Jesus, tá na igreja e tá alcançando outras pessoas. E toda vez que eu vou dar uma palestra na clínica dele, que é uma das maiores de São Paulo, e que entram muitas pessoas que um pastor jamais alcançaria, mas ele, como Espírito Santo, vai alcançar. Ele, quando eu vou dar alguma palestra lá, falar alguma palavra para a equipe dele, ele começa contando essa história. Eu era ateu. Até o dia em que em uma varanda de um Aras aconteceu isso e isso. E hoje, se alguém for seguir ele só faz falar de Jesus na maioria das vezes. Acabou de fazer o maior evento de estética do Brasil e ele colocou lá pessoas para falar de Deus. Como que Deus não pode estar me usando? Como que não é o Espírito Santo que prepara um encontro desse para a palavra dele ser derramada com uma sabedoria e um certo jeito de lidar com essas pessoas? E que do nada vão se transformar também em instrumentos. Amigo, não julga ninguém não. Deixa Deus usar cada um no seu chamado. É maravilhoso porque, por exemplo, hoje a gente vê também a sua conexão com, você mencionou, né? Com o Wesley Safadão. Ele continua cantando as músicas, mas tem essa relação com Deus. Como que você enxerga isso para que essas pessoas elas continuem? Como que você faz? A verdade é essa, né? A pergunta é, como que você faz para você conseguir continuar levando, né? E mesmo com as pessoas elas não tendo uma liturgia, não tendo um formato específico religioso, você continuar levando Cristo a elas, levando a palavra a elas, o que acontece? Como que é lidar com as pessoas diante dessa realidade? Eu acho que a primeira coisa é que eu não fico lidando com o artista e com o cantor. Eu fico lidando com o ser humano. Antes de ver a pessoa como um artista, como um cara famoso, como um cara que o Brasil conhece, eu vejo ele como um ser humano que é tão carente da graça de Deus quanto eu. Uhum. Que precisa tanto de Jesus como o cara que é anônimo e vai morrer sendo conhecido apenas pela família. E Deus vai transformar o ser interior. Não é o cantor, não é o fulano, não é o beltrano, não. Primeiro Deus transforma o ser. Primeiro Deus transforma princípios, valores, o que vai repercutir mais à frente na conduta, nas palavras, no comportamento, na mudança de mesas. Então o próprio Wesley, ele quando eu conheci há alguns anos atrás, ele e a sua esposa, eles começaram a decidir caminhar com Deus. Para que se houvessem erros no passado, agora a gente quer acertar. Agora a gente vai viver coisas que Deus vai nos mostrar e que Deus vai nos trazer. E à medida que vão caminhando, às vezes falham, às vezes vacilam, como eu e como você que está assistindo. Seja sincero. Apenas a diferença é que essas pessoas estão expostas a câmeras que nós não estamos. Apenas eles têm um nível de repercussão na mínima atitude ou gesto que possuam, que criam uma celeuma. E que na vida de outros que têm menos influência ou menos fama, fazem coisas muito mais graves e ninguém nem liga. Por quê? Porque não tem projeção nenhuma. Então eu não canso de levar a palavra, principalmente porque essas pessoas, Douglas, eles se tornam minha família. Uhum. Eles se tornam meus irmãos. Não é um contato religioso. Uhum. Não é um contato meramente profissional. Não, Deus me leva para dentro da casa de alguns deles. E isso cria uma relação de aliança que eu tô do lado deles. Mesmo no dia bom, como no dia mau. Mesmo no dia que acertam, como no dia que erram. Acontecem sim momentos onde eu falo com um cantor ou com uma cantora ou com uma pessoa famosa, amigo, comunica isso dessa maneira diferente. E ele tem a opção de fazer ou não. Eu não vou obrigar a ninguém a nada. Mas as pessoas que muitas vezes estão do lado de lá da tela julgando, não param para observar as mudanças que já houveram. Porque se alguém for sincero, se a pessoa for verdadeira e não apenas uma pessoa carregada de ódio que só quer derramar coisas ruins, a pessoa vai ver mudanças. A pessoa vai ver, caramba, nisso aqui essa pessoa já mudou. Ela não mudou nisso, mas nisso aqui ela já mudou.
E é assim que é. O processo vai transformando a gente em áreas, em fases, em circunstâncias, em momentos, em falas. Alguns deles, inclusive, não são mais vistos em coisas do mundo. Alguns deles vão pro trabalho, fazem o trabalho deles, que é cantar, fazer o show, e vão para casa. Quem tá vendo isso? Porque quem filma os bastidores? Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo a intenção deles de não pecar. Deus tá vendo a intenção deles de diminuir o máximo possível as circunstâncias que eles fazem tentar ficar tentados. E isso eu também vejo, porque eu tô dentro, eu tô perto. Por isso eu não desisto de ninguém que Deus traz pra minha vida. Eu entendo que tem a influência do Espírito Santo na sua vida, obviamente, isso é incontestável, mas o que você percebe que torna o André Vitor esse cara de influência que é importante para as pessoas também desenvolverem para alcançar mais vidas, para poder chegar até essas pessoas, ou independente seja lá quem for as pessoas, mas ter essa influência? Você se considera uma pessoa influente hoje? E o que você acredita que caracteriza o André Vitor ser esse cara influente hoje? Vou tentar departamentalizar a sua pergunta. Primeiro, eu sei que é complexo. O que eu acredito que faz com que eu seja essa pessoa hoje é que eu sou um profundo leitor de muitas coisas. Então, todas as vezes que eu abro a boca, quase sempre eu sei o que eu vou falar. Quem é você na mesa? Quem é você na hora que Deus te coloca numa mesa específica? Na hora que Deus te coloca em uma oportunidade de falar sobre Ele? Quem é você na mesa? Você vai estar falando mal da vida dos outros, você vai estar rindo do pecado dos outros, você vai estar julgando a falha dos outros, ou você vai estar trazendo um testemunho, algo que edifique, ou até mesmo uma conversa leve e alegre. Quem você é nas mesas que Deus te coloca define o nível de influência que você vai conquistar. Porque Deus, ele vai te dando mais autoridade, mais unção, mais graça, mais influência à medida que você vai aprendendo a lidar com o que ele te entregou. Um grande pecado do filho pródigo não foi querer a sua riqueza. E isso eu gosto de contar onde eu vou. O filho pródigo já era dono de todo aquele dinheiro. O erro dele é que ele falou: me dá a minha riqueza agora, no dia de hoje. Ele queria uma riqueza e uma herança que o pai dele não tinha nem morrido para poder ele receber. Você querer o que você não está pronto para receber desfaz os propósitos sábios que você poderia ter. Porque por querer a coisa na hora errada, ele não estava pronto para administrar aquilo. Perdeu tudo que tinha, acabou a sua história lá nessa fase, comendo bolotas e comidas de porcos. Lembrando que na casa do seu pai, até os servos estavam comendo melhor do que ele. Até o dia que ele se levantou e falou: vou voltar para casa do meu pai. E todos conhecem a história do filho pródigo. Nós temos que saber quem nós somos para irmos acessando os lugares que Deus vai nos colocando. Tem lugares, Douglas, que eu olho e digo: aqui eu não encaro. Aqui eu não vou. Ou hoje eu não estou pronto para ir aqui. Porque você tem que ter a noção da sabedoria que você vai ter uma vez estando no lugar que te convidaram. E eu leio os sinais. Eu sempre que vou fazer alguma coisa, eu digo: Deus, você está comigo nisso? Deus, eu só vou onde você tiver passado na minha frente. E Deus me tornou essa pessoa influente. E aí a segunda pergunta foi: você se considera essa pessoa influente? Eu não tenho como não me considerar em alguns momentos, por causa da quantidade de mensagens, por exemplo, que eu recebo quando eu termino uma live no Instagram. Eu termino uma live no Instagram, amigo. Naquele momento, às vezes 1 da manhã, mais de 2.000 pessoas estavam assistindo uma palavra e elas me mandam depois foto de coisa de corda pronta que eles iam se matar naquele dia. Eles me mandam fotos de veneno, de chumbinho que eles tinham comprado pra se matar, e que do nada, porque tô todo arrepiado, e que do nada, por terem ido parar naquela live que eles nem souberam como, eles desistiram de se suicidar, eles desistiram de se matar. Glória um dia desses, eu tô até com o meu celular aí ainda, que eu printei essa semana. O cara ia matar os 2 filhos, a esposa ia se matar depois.
E ele entrou nessa live e Deus começou a me usar especificamente pra ele. Eu vi um monte de coisa subindo no comentário e Deus me tomou falando, esse cara aqui, esse Antônio, não sei de quê. Deus manda te dizer isso, 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 e você não vai morrer hoje. E ninguém vai morrer, o luto tá cancelado. Em nome de Jesus, Deus tá indo na tua casa agora. E o que o diabo tinha preparado tá desfeito. E comecei a ser usado e comecei a falar. Daqui a pouco já tava pregando de novo. Eu não tenho esse controle de quando Deus tá me usando. E quando terminou a live, eu recebi a foto dele com todas as coisas que ele ia usar pra desfazer a família toda, porque tava desesperado, porque tava sem dinheiro, porque tava sem nada, e Deus ainda me deu o privilégio de poder ajudá-lo naquele dia, mas eu falei, não se acostume que eu não vou ficar te dando dinheiro, eu tô aqui pra te ajudar, mas uma coisa pontual, e Deus vai abrir todas as portas pra você à medida que você se posicionar. Isso pra mim é a influência que eu busco. É a influência de alguém que estava indo pro caminho da morte, receber uma palavra e ir pro caminho da vida. Alguém que se sentia até mesmo vazio, mesmo tendo tudo. Uma das pessoas que Deus mais coloca na minha vida são pessoas que têm tudo e se sentem vazias. E por que não tem que ter alguém pra falar de Deus pra elas? Por que só tem que ter alguém pra falar de Deus pra quem tem a vida já derrotada e destruída? Eu não entendo que Deus é esse, que é privilégio de alguns. Deus é um Deus que ele tem que ser pregado pro grande, pro pequeno, pro famoso e pro anônimo, pro pobre e pro rico, pro indouto e pro PhD. Deus é um Deus que quer alcançar todos, porque todos têm potencial para se tornarem seus filhos e transformarem a sociedade. E nisso ele pode contar comigo na terra. Você já viajou por vários países. Sim. Esperava que isso fosse acontecer e qual o impacto que isso causou na sua vida? Esperava. Eu esperava porque desde sempre, quando Deus começou a me falar que ia me soprar nas nações, eu falei, eu vou. Quando Deus me fala uma coisa, eu fico convicto nela. Eu não preciso de fatos, eu preciso da palavra. Se ele me der a palavra, os fatos virão depois. Se ele me der uma promessa, as circunstâncias se rearranjarão e Deus vai construir o caminho que eu preciso passar para chegar nesse lugar. Quando Deus me disse, eu vou te soprar em toda a terra para você dizer quem eu sou, para mim aquilo era um fato quando eu ainda pregava só no interior do Ceará. Para mim já era um fato que Deus ia me colocar onde ele quisesse, porque o dono do ouro e da prata, que desde sempre eu aprendi que para ele nada lhe falta, tudo é abundante, poderia abrir a porta que quisesse para me soprar onde ele disse que ia me soprar. Então quando eu me vi pregando no país de Gales, na Inglaterra, na Espanha, em vários lugares que eu não tinha nem conhecido lá, um amigo meu que foi para lá e falou de mim, não tinha nem conhecido, foi a própria vontade de Deus levando alguém que me ouviu falar e disse, eu quero ele aqui. Eu via o propósito de Deus se cumprindo, mas eu não posso te dizer e ser, inclusive, mentiroso aqui e dizer que eu não via. Porque tem gente que às vezes quer usar uma falsa humildade para dizer, não, eu nunca imaginei, eu creio. Quando Deus me fala uma coisa, amigo, eu já visualizo. Quando Deus me fala uma coisa, eu sou aquele tipo de cara que se Deus falar para mim hoje, André, eu vou te dar um avião, amanhã eu contrato piloto. Porque se você tiver fé, você vai ter atitude. Toda base de fé é movida por atitudes que se seguem depois que você ouvir uma palavra. O apóstolo Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, meu mestre, se é você mesmo, manda eu ir aí. Porque se você me der a palavra, eu caminho. Se você me der a palavra, eu ando. E ele disse, vem. E Pedro não andou por cima das águas. Pedro andou por cima do vem. Pedro andou por cima da palavra, porque lei que Deus cria nem ele quebra, e a lei da gravidade é uma lei física que foi promovida por Deus. Então Deus não quebrou a lei da gravidade, Deus apenas apresentou uma lei acima daquela, e Deus falou, acima da lei da gravidade tem a lei da minha palavra, tem a lei do meu poder, tem a lei de quem crê em mim, como diz as escrituras. Se eu disse vem, eu vou te dar poder para andar sobre as águas, e ele andou sobre as águas porque ele andou primeiro em cima da palavra. Esse é o Deus que nós servimos, que tem gente esperando Deus mudar a vida delas para poder crer na palavra que Deus deu. A ordem não é essa. Primeiro você crê na palavra que Deus deu e depois Deus muda a tua história. Tem um equívoco que eu quero consertar aqui hoje de muitas pessoas. Tem gente que acha que para você ser grato, você tem que ser feliz. Tem gente que diz assim, eu vou liberar bastante gratidão para ser feliz. Eu vou liberar bastante palavras, eu sou grato para atrair a felicidade. E não é assim que funciona. Porque você não pode fazer as coisas porque alguém mandou. Tem que ser genuíno, tem que ser real. Tem gente que fala o que não tá no seu coração e isso não surte poder. Mas se você crê que você já é feliz, se você já se vê feliz, se você já se vê uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa próspera,
Uma pessoa que faz as coisas e elas dão certo a partir desse sentimento, fé e decisão dentro de você. Tudo isso alinhado, corpo, alma, mente e espírito. É um pensamento curado, é uma mente próspera, é uma mente que tem uma mentalidade poderosa que faz com que você atraia felicidade, prosperidade e até riqueza. As pessoas mais multimilionárias do planeta têm vários exemplos de momentos que eles tinham antes de ficarem milionários, onde eles fechavam os olhos alguns minutos e eles viam a vida que eles queriam ter. E hoje tem. Eu gosto do nome do seu podcast porque ele me corrobora coisas que eu defendo todos os dias. Espiritualmente, coerentemente, inteligentemente. Todas as palavras, talvez mais importantes do português, terminam com a palavra mente. E Deus criou na sua mente uma central de criação da sua realidade, onde se você muda isso aqui, você muda isso aqui. Se você mudar a sua mentalidade, a maneira que você pensa sobre quem você é, seu comportamento vai ser outro. E da forma que eu me vejo, eu me comporto. Se eu me vejo como um derrotado, eu vou ter problemas para andar de cabeça erguida. Porque quem anda de cabeça erguida não se comunica como um derrotado. Se você quer ser depressivo, tenha a sabedoria, se você quer ser depressivo, de andar com os braços encurvados e para dentro. Porque se você andar com o peito aberto, sorriso largo e cabeça erguida, a tua depressão, pela própria fisiologia do corpo, vai ser impactada. Tem coisas na vida que é a mente que define. E eu diria que quase tudo. Futuro é definido pela mente. Da forma que você vê aqui dentro, vai acontecer aqui fora. Por isso que a mente tem que estar dentro desses processos. E um pecado da igreja evangélica, há alguns anos atrás, era endemonizar a ciência, era endemonizar a neurociência, olhava para a ciência como um inimigo, totalmente sangrento contra a Bíblia. Quando hoje a própria neurociência é a melhor amiga da Bíblia. A neurociência é a ciência que tem mais estudos que provam que a Bíblia está correta e sempre esteve. Sobre o poder neural, sobre a autodisciplina de você se ver diferente. Tem um estudo que eu amo estudar sobre ele, que é neuroplasticidade autodirigida, que é a capacidade de transformação da sua mente e do seu cérebro, de quando uma vez mudado, muda todas as outras coisas. Ou seja, Deus nos deu um poder que às vezes nós não estamos usando. E quem não viram ser circunstanciador, viram ser circunstanciado. Se você não quiser virar um termostato, você vai virar uma temperatura. Defina em que lugar você vai estar. Se você é aquele que a vida diz para onde você vai, ou se você é aquele que, cheio do Espírito Santo e com a mente curada, diz para a vida para onde ela vai. O Albert Einstein, ele diz, né? Uma mente que se expande, ela jamais volta ao seu tamanho original. Provérbios 23:7 diz que como você imagina, assim é. Por isso que Romanos capítulo 12 deixa claro sobre a importância da transformação da nossa mente. Agora, obviamente, todas essas viagens e todos esses lugares que você passou foram deixando ali experiências, foi trazendo muita coisa. Agora, dentre todos esses lugares, acho que tem um aí que impactou de fato, né? Eu não sei se isso também já estava aí dentro do escopo daquilo que Deus havia reservado, mas Jerusalém, Israel. Como é que foi essa experiência aí sua lá? Conta um pouquinho. A primeira vez que eu fui levado para Israel, eu não tinha R$1 para vir nem em São Paulo. E era o ano de 2014, eu tô falando de 2014, não tem nem 10 anos, vai fazer 10 anos. E eu via em casa, porque eu era um profundo admirador do ministério do Diante do Trono e da Ana Paula Valadão. Toda conferência do Diante do Trono eu tava lá em Belo Horizonte. Toda Semana Santa, podia me procurar que eu tava lá. E eles divulgaram que teria uma gravação de um DVD chamado Tetelestai, que até hoje aí é abençoado demais, muitas músicas maravilhosas eles gravaram lá. E eu sonhei em ir para Israel quando eu vi essa mensagem. Eu não tinha o sonho de ir para Israel. Eu não olhava para Israel, meu Deus, eu quero ir logo lá. Mas quando eu vi o ministério que mais me abençoava naquela época, fazendo uma gravação lá e tal, eu juntei tudo. Falei, meu Deus, isso aqui é sobrenatural. Eu vou resumir a história, pessoal, que é muito longa. Mas eu peguei, olhei e falei assim, Deus, se tu quiser, tu me leva para cá. Eu não tinha dinheiro na conta para vir em São Paulo. E eu recebi uma ligação de alguém dizendo que naquele momento
depois de 20 minutos que eu orei e pedi a Deus essa viagem, estava me dando a viagem para Israel com o Diante do Trono. E que eu podia abrir o e-mail que estava lá, o convite, estava lá tudo pago, estava lá tudo resolvido. E essa pessoa, que é minha irmã até hoje, Patrícia, um beijo, eu amo você. Ela me levou para Israel a primeira vez. E todas as vezes que eu lia sobre 2 lugares específicos, eu chorava muito, meu coração queimava e meu corpo se arrepiava. Que era quando eu lia sobre o Rio Jordão e quando eu lia sobre o Getsemane. E eu lendo na Bíblia na minha casa, eu lendo, Deus falava, eu tenho encontro com você lá. E foi no Rio Jordão, no pôr do sol, do dia, talvez, eu não vou lembrar agora o dia específico, mas no sábado, no pôr do sol, onde todos nós estávamos lá entrando no Jordão, que Deus me falou audivelmente o que eu ia viver a partir daquele dia. Audivelmente, ele falou comigo, você é meu filho e eu sou teu pai. Você é o meu profeta e eu sou a voz que fala em ti. Estou ungindo os teus pés para as nações e a partir daqui você vai começar a varrer lugares para mim. Você vai para a Europa daqui a 15 dias e eu não tinha nada marcado. Você vai para a Europa daqui a 15 dias. Eu vou te levantar sobre a terra, eu vou te dar influência. Deus me falou tudo no Rio Jordão. E depois que eu ouvi audivelmente aquela voz que vinha de todos os lados, ela me transpassava por dentro, eu vi uma mão gigante que escreveu o número 7 no céu de Israel. Para mim, todo mundo estava vendo aquilo, não era só eu. E quando ele escreveu o número 7, eu até mudei meu Instagram para André Vitor 7, para nunca mais esquecer disso. E até hoje eu sou perseguido pelo número 7. Onde eu vou, o meu hotel é o 7, o andar é o 777, e papapá, tudo tem o 7. Porque nesse dia Deus falou comigo profundamente. E a partir dali, eu sonhei em levar pessoas para Israel. E eu acho que eu já fui umas 6 vezes, vou a 7ª vez agora esse ano ainda. Sempre é sobrenatural, sempre é tremendo. Eu teria aqui 10 podcasts para te falar sobre Israel. Mas o fato é, nós não conheceremos o destino enquanto nós não nos submetermos a conhecer a origem. E ali você vê a Bíblia saltando aos seus olhos. Eu chamo lá Israel de Bíblia em cores. Então você olha e você percebe coisas sobrenaturais que mudam a sua vida uma vez que você está lá. E quem está indo aí agora, assistindo essa live agora, assistindo esse podcast, esse vídeo, receba essa palavra. Você não precisa de dinheiro para ir para Israel. Vou rebobinar. Você não precisa de dinheiro para ir para Israel. Você precisa de um propósito. Se o teu coração estiver alinhado a esse propósito, Deus vai mandar de onde você menos espera e ele te leva. Porque é mais interesse de Deus te levar para Israel do que você de ir. Maravilhoso. E inclusive, já quero antecipar aqui para todos vocês que no mês de abril do ano de 2024, nós vamos ter a caravana Espiritualmente Podcast com ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Saião. Nós vamos estar levando você para Israel, junto com Luiz Saião, um dos maiores teólogos, hebraístas, linguistas, já foi mais de 60 vezes para lá, mas não só para Israel, nós vamos para Israel e também para Turquia. Então Israel, Turquia, vai ser uma viagem imperdível. Depois você pode apontar aí o seu celular para esse QR Code que está na tela e também pode clicar no link que está aqui na bio da descrição aqui. Você pode colocar aqui na descrição desse vídeo ou na bio lá do Instagram, tá bom? Aproveitando para fazer o jabá aqui, né? Vão, galera, vão, turma. Maravilhoso. André, agora eu ficaria aqui por mais... E ele fala, né, gente? E quanto mais ele fala, mais a gente quer ouvir. A sua história é incrível, tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida é maravilhoso, é inspirador. Amém. Parabéns por você ter dito sim para Jesus e você ter aceitado viver essa história junto com ele. Acredito que muitas pessoas têm sido impactadas e transformadas através daquilo que você tem feito. Agora, dentro dessa realidade sua, diante de tudo aquilo que você tem vivido, diante de tudo aquilo que você tem passado, olhando para trás, o que você diria pro André Vitor lá de trás, quando você olha para tudo aquilo que você conquistou hoje, para tudo aquilo que Deus tem feito hoje? O que você diria pro André Vitor lá de trás, para essa rapaziada que está começando, para inspirar esse pessoal? Sem saber tudo que eu viveria e tudo que eu vivo hoje, eu diria, mantenha firme seus olhos em Deus. Olha para Deus como quem não tem outro lugar para olhar.
sempre se aprofunda na palavra de Deus, porque isso não vai te abandonar nos momentos mais desafiadores que você vai viver, viu, André? Se prepara. Mas nunca esqueça de amar pessoas e de ser fiel a Deus e a você mesmo. Não vale a pena você se diminuir para caber no mundo de ninguém. E em cada oportunidade que Deus te der, seja quem você é, sem pedir desculpas. Porque se você vive de propósito, você vive o propósito. E isso muda a nossa vida e muda a nossa história. A maturidade é quando você se torna quem você sempre devia ter sido. A maturidade é o dia em que você se torna quem você sempre devia ter sido. Onde você percebe que você não tem que agradar todo mundo para ser quem você é. Pelo contrário, às vezes algumas rejeições de pessoas que se desagradaram com você foram livramentos que Deus quis operar. Porque tem algumas rejeições que é Deus quem ministra para que você não permaneça nas mesas erradas. Tem pessoas que te rejeitaram que você devia celebrar isso. Você devia se alegrar com isso. Porque uma vez que você é aceito na mesa errada, você vai ser movido a várias coisas erradas. Mas se você for rejeitado na mesa errada, essa rejeição vai te levar para a mesa certa e isso é bênção. Pior coisa é você dar certo fazendo a coisa errada, imagina. Fazer sucesso no que Deus não te chamou para fazer sucesso. Imagina quanto tempo, quanta perca de tempo. Agora, uma coisa importante aqui é, você hoje é mentor. Sim. E quando você se entendeu como mentor, hoje, o que é um mentor? O que ele faz? Como você hoje, André Vitor, consegue lidar com essa parte da espiritualidade e ser o mentor, o empresário, né? O empresário, o mentor, e essa parte da espiritualidade, sem as pessoas olhar para você e querer que você seja uma coisa ou seja outra. Como que você consegue separar e lidar com essas diferenças? Amigo, é porque eu não lido com quem quer que eu seja uma pessoa ou seja outra. Uhum. Eu olho para as pessoas que às vezes acham que sabem dizer onde eu deveria estar e eu digo, vem calçar aqui meu sapato e caminhar tudo que eu já caminhei, aí depois você vai dizer, porque as pessoas às vezes elas têm ótimos conselhos para o que não sabem. Elas têm ótimas definições e direções para um lugar que nunca nem andaram. Então hoje foi um caminhar com Deus também que me trouxe para esse lugar. Uma das empresas que eu tenho é de mentoria. E essa empresa de mentoria, eu mentoro líderes, artistas ou empresários. E essa mentoria é um processo pessoal, presencial, onde todas as semanas eu encontro artistas, empresários, médicos, líderes. Você vai até eles ou eles vão até você? Eu vou até eles, porque é uma mentoria premium, amigo. O negócio é sério. Olha! E aí, o que acontece? Nessa minha mentoria, eu tenho 2 que são os assuntos também que eu considero poderosos e primordiais, que é o autoconhecimento, onde a gente vai passar por várias coisas. Eu misturo ali, amigo, nas conversas e sessões, praticamente 7 ciências. Eu falo de teologia, neurociência, física quântica, sociologia, antropologia, psicologia positiva e uso alguns exercícios para tomadas de decisão que o mundo do coach também pode usar. Porque exercícios para tomada de decisão mudam a nossa história. Então eu uso essas 7 ciências para construir um núcleo de 12 sessões onde eu vejo a vida das pessoas sendo transformada sobrenaturalmente. E eu nem vou falar muito sobre essa mentoria, porque aqui não é fazendo propaganda, porque hoje tem 150 pessoas na fila de espera. Uau. E 150 pessoas que eu não consigo atender agora. E talvez esse ano ainda eu não vou conseguir atender. Porque eu tenho outras profissões e outros processos de trabalho, chamados de Deus também na minha vida, em meio a isso. Porque eu não faço nada por dinheiro. Uma coisa também que é poderosa para que alguém que está nos assistindo agora escute e entenda. Se você se move por ambição, cara, isso aqui tá dando certo, vou fazer mais disso para ganhar mais dinheiro, você vai adulterar o processo. Você vai olhar para a circunstância que Deus te trouxe, porque Ele viu a tua habilidade e a tua sinceridade, e você vai construir uma nova camada sobre aquilo. E é aqui que eu digo que a bênção vira maldição. Porque se você tá num lugar para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ficar conhecido, para benefícios próprios, você não vai para outra temporada. Você vai ser uma série de uma temporada só. Por quê? Porque se você não tiver o propósito certo, souber quem você é e o resultado que você dá,
Você não consegue cumprir as metas, os processos, os projetos. Eu nunca me imaginei conseguindo fazer uma mentoria com alguém. Por causa da minha rotina, que eu não tinha rotina. Por causa da minha vida corrida. E há 3 anos eu cumpro uma agenda de mentorias que eu praticamente não falho com quase ninguém. Por quê? Porque eu entendi que ali é um dos meus trabalhos principais e um dos meus trabalhos principais, e ali eu vejo muitas mudanças acontecendo, não só pela espiritualidade, embora seja um tema recorrente, mas não é só a espiritualidade. Na mentoria eu falo de vida emocional, e aí nós vamos lidar com janelas killers de traumas que a pessoa viveu e ela precisa reposicionar em algumas conversas. Tem gente que vai estar ali, não é nem para me ouvir, é só para falar. Uhum. Tem gente que só precisa ser ouvida. E em vários outros momentos, nos meus empregos também de eventos, que eu tenho alguns projetos de fazer conferências no Brasil. É tremendo também o que acontece nos eventos. Então eu fico lendo sinais para me mover. E ali ia acontecendo mudanças na vida de pessoas. Quer 2.000 sentadas no lugar, quer uma pessoa só na minha frente naquela sala. Você faz conferências? Você organiza as conferências? Sim, eu tenho uma conferência que logo vai acontecer aqui em São Paulo. Podem esperar em nome de Jesus, que é uma conferência onde eu reúno os ministros da palavra e de louvor que mais me abençoaram na vida. E junto com a minha palavra, pregando também, a gente faz 2 dias de um evento. Ou numa capital, ou no interior de um estado, mas sempre juntando multidões que têm sede de Deus e que ali, junto com grandes amigos meus, a gente consegue transbordar sobre a vida deles. Uma conferência que eu não vou dizer o nome, porque ela não está registrada, mas quando desligar a câmera aqui eu vou dizer qual é o nome. Olha aí que maravilha. Eu vou saber, então me pergunta no meu direct. Vai lá atrás de mim. Na próxima entrevista já vai estar registrado e eu vou dizer. Maravilhoso. Também não posso falar, gente. Olha aí, tá vendo? Mas, ó, já tô dentro aqui dessa conferência, ó. O Espiritualmente Podcast tá aqui já para divulgar a conferência aí do André Vitor. Agora, André, o tempo é curto, tá muito bom, mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Que pena. Você falou sobre um livro seu. Esse livro, ele ainda existe? As pessoas têm acesso, não? Esse livro que foi best-seller há 8 anos atrás, eu não fiz uma nova edição, porque eu considerei que em alguns momentos aquele livro era muito raso no início da minha fé. Era um livro muito bom para novo convertido, que agora vão querer me fuzilar porque eu tô dizendo isso, mas eu nunca fiz uma nova edição. Só que tem novidades. Olha. Está chegando aí, logo, em meses, um que eu considero que vai ser um dos livros mais poderosos que Deus vai usar nessa terra, no país, para transformar caráter de pessoas. Olha. Porque é um livro muito forte, que eu também não posso... Olha aí que coisa chata. Eu não posso dizer o nome, porque a editora... Isso não é gatilho, gente. Não é, gente. Pode ser que pareça. A editora me fuzila se eu disser. Eu vou dizer de novo aqui em off. Mas é um título poderosíssimo. Maravilhoso. E esse título fala sobre o que você vai encontrar lá dentro. Vamos fazer o seguinte, logo vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, para confortar vocês, Jesus. O André Vitor vai vir fazer o lançamento do livro aqui, pode ser? E vai ser um podcast de 5 horas. Olha aí, só falando do livro. Quando eu falar o nome do livro aqui pro pastor no final, no off, ele vai dizer, essa daí vai ser forte. Maravilhoso. Muito bem, meus amigos, este foi André Vitor. Querido, maravilhoso esse tempo junto com você. Obrigado por esse tempo de mesa, por compartilhar todas as suas particularidades, trazer tanto conhecimento, nos enriquecer aqui com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E, claro, obviamente a gente tem aqui algo que a gente faz, que é depois lá, quando acabar, você pode entrar na comunidade Espiritualmente, onde o André vai estar lá dando dica de livros. Ele só não vai poder dar dica do livro novo dele. Ainda. Mas ele vai estar dando dica de livros que fizeram parte da jornada dele, que acompanhou a história dele, que ajudou ele. Vai estar dando dicas para você lá gratuitamente. A comunidade é gratuita, você não paga nada para entrar, então entra lá e vem fazer parte da comunidade Espiritualmente. André, antes da gente encerrar, tem algo que a gente pede pro pessoal aqui, que vem participar do podcast, que é: qual a mensagem que o André gostaria de deixar para o mundo, para todas as pessoas, você como um evangelista, um avivalista, um mentor, um homem de Deus, que tem uma mensagem queimando no seu coração?
Qual a mensagem que o André gostaria de deixar para todo mundo olhando para aquela câmera lá? Fica à vontade. Seja quem Deus te criou para ser. Se você se tornar quem Deus te criou para ser, todos nós vamos ganhar com isso. Jardins vão ser plantados, palavras que incendeiam corações vão ser pregadas, livros que vão transformar nações serão escritos. A sua família vai ser restaurada, os seus filhos serão projetados como flechas na mão do arqueiro. Se você se tornar quem Deus te criou para ser, o barulho exterior do mundo não vai adulterar o propósito e você vai cumprir a sua história sendo um transbordo de paz, alegria, celebração, unção e graça por onde você passar. Aceite tudo, menos não ser quem Deus te criou para ser. Olha aí, é isso. Aceite tudo, mas não aceite quem Deus não te criou para ser. Seja aquilo que Deus te criou. Muito bem, sejam abençoados por essa mensagem, por essa palavra. André, muito obrigado. Como que as pessoas te encontram nas tuas redes sociais, os seus trabalhos? Eu entrei pro Threads. Você já entrou também? Já entrei. Eu tenho que seguir você lá, pô. Eu tô lá no Instagram, no @AndréVitor sem C. Não coloquem letra onde minha mãe não quis colocar. Então é @AndréVitor número 7. Aí você me encontra em todas as redes sociais aí. Que se eu tiver, eu vou estar com esse nome lá. Então pronto, siga ele lá, acompanha o trabalho dele. Volta e meia você tá fazendo as lives lá na internet, sem data marcada, eu sou essa pessoa. Só aparece lá. Só surge, broto. Então tem que estar lá. Então fica ligado aí no material que ele vai estar sempre lá postando, conteúdos, frases que ele posta, as lives que ele faz, os lugares onde ele tá passando, acompanha ele lá nos stories dele. E seja abençoado. Muito bem, muito obrigado. Amém, mais uma vez por esse tempo de qualidade. Foi muito bom a gente tentando aí a agenda, né? O tempo todo, mas graças a Deus... 3 vezes pra gente conseguir isso aqui. Você tá vendo? Quando eu descobri que tava nesse rolê todo, eu falei, não, eu vou agora que eu vou. Ele entrou no meio do negócio e resolveu. Muito bem. Então, nós nos vemos no próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração de todos vocês. Se vocês ainda não seguem, clica aqui nesse botãozinho vermelho e começa a seguir. Aperta aqui o sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. E a gente se vê no próximo Espiritualmente Podcast. Beijo no coração. Tchau!